O marketing, o tráfego, tudo isso que envolve, e as pessoas estão traumatizadas, os empresários estão traumatizados com isso, tem que entender também que o marketing e o tráfego são catalisadores de algo que já é bom. Eles vão potencializar. Então, se você não tem algo que já é bom, sem o tráfego e sem o marketing, você não vai transformar ele em algo bom. O que você vai é fazer mais pessoas descobrirem e terem acesso e, consequentemente, interesse. É simplesmente isso. O tráfego pago, ele é aquele seu amigo que você tá lá na festa e você fala assim, cara, tô interessado demais naquela moça. Você conhece ela? Sim, eu vou te apresentar. O tráfego faz isso. Ele traz as pessoas certas e conecta elas com você. Mas você já tem que ser bom para que a pessoa tenha interesse em você. Se você não for bom, o cara pode ir lá se apresentar, mas quando a pessoa chega até você, ela vai falar, meu Deus, cara, esse cara tá com o maior bafo. Esse cara tá... ele tá muito largadão. Não dá, não tem nada a ver. Sensacional, entendeu? Sensacional. O empresário tem que entender muito isso. O marketing e o tráfego, eles vão potencializar algo que já deve ser bom. Vamos supor que esse amigo é bom, só que chega aqui e ele não sabe vender. Trouxe o cliente interessado e esse cara aqui não tem um processo de vender aí. Porque o que acontece com as empresas é isso. O marketing faz um trabalho incrível, traz um monte de clientes, o cliente entra na loja e chega lá o cliente não compra. Comparando com o processo de venda, que envolve principalmente a conversão, que é o que a gente falou, é o momento do beijo. Se o cara não é bom na conversão, no momento da conversão, que é o fechamento da venda, o que vai acontecer? Ele conquistou, mas ele não é bom no beijo. O que adianta? Sejam muito bem-vindos ao Fala Que Eu Te Lucro, o podcast que foi feito para colocar mais lucro no seu bolso. Eu costumo dizer isso, turma, em toda abertura de episódio, porque o que falta para a maioria dos empresários do Brasil é o lucro, é o tão sonhado lucro. E você que está me ouvindo agora fala, cara, realmente eu até tenho lucro, mas assim, será que o meu lucro é o que a minha empresa tem condições de fazer ou será que eu posso fazer mais? E a resposta é, a sua empresa pode fazer mais sim. A maioria das empresas podem fazer mais lucro. E grande parte dos empresários não tem lucro. Eles fazem uma retirada da empresa, né? Ele faz aquela retirada, que no caso seria um prolabore, e ele chama aquilo de lucro. Aquilo não é lucro, amigo. Lucro é o que sobra no negócio e não o que sobra no teu bolso, tá? E para ter lucro, é preciso ter o início do lucro. É preciso ter venda. E para ter venda, de verdade, você precisa de marketing. Por isso que essa temporada Marketing e Vendas, eu escolhi os melhores a dedo do mercado para estar aqui com você, te ensinando. Então, primeiro, curta esse vídeo, agora ou depois, se você gostou. Compartilha nos seus grupos aí de amigos, empresários. Sabe por quê, gente? Porque o meu trabalho aqui é o mais difícil. É tirar as pessoas da empresa, da casa, para sentar aqui, nessa cadeira, para ensinar vocês. E o seu trabalho é o mais fácil. Compartilha. Porque o conhecimento ele só vale quando é compartilhado, certo? Concorda comigo? Então, grande empresário de sucesso. Eu vou começar a ler aqui a bio desse cara que está aqui hoje, anos de experiência, e além de tudo é um grande amigo, é uma pessoa que eu gosto muito desse cara, um cara totalmente verdadeiro e transparente. Ele é pai, esposo, empresário, ensina já os outros com o track record, né? Porque ensina o que viveu e não só o que leu. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Empresário. Vamos lá. O cara tem 6 empresas, todas tiradas do zero. Ele é muito focado em execução. Executar mesmo aquilo ali. Especialista em gestão, marketing, liderança. Meu amigo, 6 livros publicados. 6 livros publicados. Indo pro 7º. Caramba, muito bom. Formação de preparo acadêmico, né? O cara é formado em Direito, Administração, mestrado em Direito, 6 pós-graduações. Você só ficou sentado estudando, né, velho? Depois vê o que você construiu, fala, foi sorte, né, Vini? Mentor de empresas, palestrantes, enfim, muita coisa aqui, ó. Mestrado, PhD, tá doido, não vou ler isso aqui tudo não, cara. Olha isso aqui, meu, tá doido. Mas o arroba desse cara é Vinícius Pacheco P no final, tá? Muito bem-vindo, Vinícius. Valeu, meu querido. Fala Que Eu Te Lucro. Obrigado, uma honra estar aqui. Eu te apresentei um pouquinho aqui. As pessoas, elas olham, caramba, esse cara estudou pra caramba, nasceu em berço de ouro pra ter feito tudo isso, etc, não é verdade? Mas antes de a gente começar, nem sempre foi assim, né, Vini? Não, saí do absoluto zero. Não nasci em berço de ouro, comecei vendendo picolé. A primeira venda que eu fiz foi de picolé.
Meu pai era um Picolé? cara que ele até tinha certa condição, mas nunca nos deu assim, liberdade demais, recurso demais. Ele sempre foi um cara que incentivou, bloqueou ali para que você aprenda a buscar. Na época a gente não gosta muito, né? Mas depois isso nos faz crescer, me fez crescer muito, ter visão de eu fazer acontecer. Mas tirei tudo do zero. Sou um cara que até hoje não gosto de estudar. Isso é muito importante deixar claro, que aquilo que você não gosta é muito possível de fazer, desde que você tenha vontade, você tenha um motivo para fazer aquilo. Peraí, como assim? 2 faculdades, 6 pós-graduações, 6 livros, mestrado, sem gostar de estudar. Empresa em 6 países, e você não gosta de estudar? Não. E por que tu estudou? Porque o estudo, para mim, o conhecimento, ele é um meio, ele não é um fim em si. O conhecimento, ele é um meio para você atingir determinado resultado. Esse resultado normalmente está baseado em quê? Em algo que você sonha, que você deseja conquistar, um lugar que você precisa do conhecimento para ocupar, para ter aquele resultado. Então, o conhecimento para mim sempre é um meio. Por isso que eu valorizo tanto mais o track record do que o conhecimento. Claro que o ideal é as duas bases caminharem juntas, conhecimento e track record, mas se você tiver que optar por um, sempre o track record é muito mais poderoso do que o conhecimento. Principalmente o conhecimento acadêmico. Tudo isso, toda essa trajetória só serviu para eu validar uma coisa. A parte que eu fiz de prática, de viver, aquilo que eu ensino e aquilo que eu aprendi é muito maior, muito mais poderosa na trajetória do que tudo isso que você acabou de falar em termos de preparo acadêmico e publicações e tal. Ou seja, o jogo é muito jogado, é muito mais importante que o mundo acadêmico. Total, muito mais importante. Que também é importante, né? Também é importante, não é que ele é descartável, mas se você tiver que optar entre um e outro, sempre o track record, sempre a vivência, sempre o histórico, sempre a mão na massa, sempre a execução. Eu sou realmente um apaixonado disso tudo que você falou aí. O principal não são títulos nem nada, o principal é a paixão pela execução. Acordar, entregar seu melhor para o dia e a conta sempre vai fechar. Outra coisa, ter uma mentalidade, por exemplo, você quer ocupar tal lugar no mundo, independente do que seja numa carreira pública, seja no mundo empresarial, seja em networking, qualquer coisa que você vai fazer. Comporte-se, vista-se, entregue, faça tudo como se já ocupasse aquele lugar. Você constrói uma casa na cabeça das pessoas de forma que quando elas pensarem em alguém para aquele lugar, ou o universo pensar em alguém para aquele lugar, é você. E aquilo vem naturalmente até você. Você não precisa pedir e ninguém te dá nada, ninguém te coloca em lugar nenhum. Você que constrói a mente, você constrói algo na mente da pessoa, eu costumo dizer isso, você constrói uma casa na cabeça da pessoa de forma que quando ela pensa em alguém para aquele lugar, é você. E assim eu construí tudo na minha vida, entregando o melhor por dia, humildade, coração servo, aprendiz o tempo todo, independente do que tiver conquistado. Por isso que eu fiz um monte de coisa e mesmo assim eu continuei sempre... Eu falo desde... Eu sempre... Assim, quando a minha chave virou em relação à vida acadêmica, foi o seguinte: o tempo vai passar de qualquer forma. Eu tenho que usar ele ao meu favor. E como eu uso ele ao meu favor? Cara, sempre as duas coisas. Preparo, track record. Preparo, track record. Histórico, construção, execução. Execução, execução. E nunca fugir dela. O empresário hoje tem muito nojinho de algumas coisas no próprio negócio dele. E quando você tem nojo do meio, você tem o nojo do resultado, que é o quê? Lucro. Aqui a gente está falando de lucro. Tudo que tem aqui no seu ecossistema é para ajudar o empresário a construir lucro. Se ele tem nojinho de lidar com pessoas, de ver os defeitos que ele tem como líder, de aprender mais, se ele tem nojo de confrontar a realidade dele atualmente, ele nunca vai conseguir subir de nível, ele vai estar sempre acomodado. E aí você sabe, né? É o ciclo do insucesso. A pessoa fica na empresa cheia de problema, não vende bem, porque quando você vende bem, todos os problemas são fáceis de resolver. Né? Quando você vende bem, você traz receita. Quando você tem muita receita, todos os outros problemas são fáceis de resolver. Só que os caras fazem o seguinte: eles não vendem bem, por quê? Porque antes de venda, a gente falava isso aqui antes da gravação, né? Antes de venda existe o quê? Primeiro, modelo de negócio. Segundo, você precisa se formar como um líder, porque senão você pode botar qualquer time na sua mão que você vai até estragar ele. E produto, você tem que confiar no produto que você vende, porque até o seu subconsciente, muita gente hoje está bloqueada com venda por causa disso. O subconsciente do cara, lá no final, na hora de um pitch, na hora de um fechamento, o cara não faz. Por quê? Porque ele não confia no modelo de negócio, ele não confia no produto e isso fica no inconsciente. Calma aí. Vamos fazer o seguinte...
Pessoal, esse foi mais um Fala Que Eu Te Lucro. Né? Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Vini. Tamo junto. A gente já pode encerrar aqui o Fala Que Eu Te Lucro. Vocês viram agora aí, turma, o calibre. Vocês sentiram o peso que vai ser esse episódio, né? Eu tenho que segurar ele aqui, falar calma. Acelerando. Porque isso aqui que ele estava fazendo, ele cobra caro para ensinar. É verdade. Tá? E tem ajudado muitos empresários a melhorarem, estruturarem processos de vendas, a entenderem sobre marketing, a melhorarem como líderes também dentro do seu negócio, que é o que o Vini faz. E só que você, Vini, por exemplo, você estudou muito. Uhum. E só pra gente aterrissar todo mundo, Certo. e eu aqui também, turma, como é que eu faço aqui o podcast? Eu me coloco na cadeira de aluno mesmo. Eu tô aqui como aprendiz. Eu vou perguntar pro Vini coisas que eu quero aprender com ele e que eu tenho certeza que muitos empresários aqui se identificam com essa dúvida, tá? Uhum. Só que assim, estudar é algo muito difícil pro empresário. Você dá um livro pro empresário, ele lê 2 páginas hoje, ele vai voltar nesse livro daqui 2 meses. Exato. Aí depois ele volta, daqui a pouco ele estaca esse livro, 3 anos depois fala, caramba, não terminei esse livro. Uhum. Quem aqui é assim já escreve, caramba, me identifiquei, é isso. Como que começou assim? Quem que te orientou a te dizer, cara, ó, o estudo salva, o estudo é o meio, através disso. Quem que foi o teu mentor? Foi o seu pai, sua mãe? Com quem que você olhou assim e falou, cara, eu tenho que estudar? Eu me lembro assim, ó. Eu fazia faculdade e eu sempre fui um cara da visão. Eu sou um cara visionário, empreendedor. Para quem usa diz que eu sou um cara dominante e influente. Embora para vendas eu não acredito em diz, que depois a gente fala sobre isso. Cara, o que virou assim para mim, que me chamou a atenção do estudo ser um meio, e aí eu consegui colocar energia mesmo sem gostar, foi uma vez que tinha um cara, eu morava na República, na época de estudante universitário, e um cara a gente ficava jogando videogame, ia pras aulas, voltava, e tinha um cara que ele ficava no quarto dele estudando. E um dia aquilo me chamou a atenção, eu falei assim, vou lá ver o que esse cara tá estudando. Cheguei lá e tava com uma apostila de concurso. Eu falei, o que é isso aí, cara? Ele falou, não, é assim assado, e aqui, ó, você estuda, aí você vai lá e você tem se você passar, você tem um cargo lá, não precisa de ninguém. Eu falei, tá, mas aí não depende do humor de ninguém, não depende de ninguém te validar. Se você for lá e construir e tiver resultado, você já tá garantido? Sim. Ah, cara, aquilo ali foi uma picada pra mim, assim. Na faculdade, um cara que estudava para concurso. Eu falei, o conhecimento é um meio. Era aquilo que eu precisava na época, porque eu falo muito sobre degraus, né? Hoje, você tem um objetivo, você tem que pôr o pé no degrau. Não adianta você querer pisar lá em cima no final da escada. Então, qual foi o primeiro degrau para eu ter uma receita que eu pudesse depois empreender? Porque eu não abandonei meu lado visionário empreendedor. Eu sempre vi tudo, a carreira pública, inclusive, como degraus. Né? Eu fiquei mais de 10 anos no Tribunal de Justiça, mas eu servi já pensando sempre em empreender, que era o meu dom, que é meu dom real. E esse cara ali, quando eu vi isso, falei, cara, é isso, eu vou pegar e eu vou começar a estudar. Mas você falou um ponto muito importante. Eu não gosto até hoje de livro, cara, preto e branco, essas coisas. E eu passei em mais de uma dezena de concursos, sabe fazendo o quê? Peraí. Lá veio ele. Você passou em mais de uma dezena de concursos? Sem gostar de estudar em esses livros normal, preto e branco, apostila, sem pisar numa sala de cursinho. Não, sem gostar de estudar. Eu parei porque, assim, isso é... Presta atenção. Então, a mensagem sobre tudo isso que eu vou falar é o seguinte. Tudo parece impossível até que você vai lá e faz acontecer. Aí depois você fala, nossa, é fácil, tá desbloqueado, tá resolvido, é isso. Mas se você não se colocar em desafio, se não se desafiar, tem um ditado japonês que diz, as melhores espadas são aquelas que se submetem à aspereza do esmeril. Ou seja, você tem uma barra de ferro bruto, submete a aspereza do esmeril, confronta ela no áspero e você vai polindo ela e ela se torna uma valorosa espada, que aí sim tem muito mais valor que aquele ferro. Ou seja, você tem que ir ao encontro dessas dificuldades e do conhecimento, principalmente da prática do que você quer fazer. E aí eu vi um estudo como meio, aí eu fui atrás de fazer acontecer. E você fala, mas por que tanta coisa? Aí eu peguei, depois você começa a gostar no sentido do resultado. Eu sempre, e sugiro que as pessoas que estão nos ouvindo, sejam apaixonadas sempre pelo resultado. A empresa, o estudo,
o canal de vendas, o produto, a oferta, todos esses são um meio. Desde que você seja apaixonado pelo resultado, e a primeira coisa, Diego ensina sobre lucro. Liberte-se. A primeira coisa que você precisa entender, para você ser apaixonado pelo lucro, que é o resultado real, é você se desapegar de uma coisa que chama faturamento. Faturamento é meta de ego, não adianta nada, porque se você vender 1 milhão, você tem 1 milhão de faturamento, mas você gastou 996 para fazer, 1.000 para fazer, esse 1 milhão, cara, você não teve lucro nenhum. Então, para você entender de lucro, você tem que desapegar de faturamento. Olhar sempre para a última linha, é isso que importa. E aí, tudo isso que a gente está falando, trajetória, concurso, estudo, significa o quê? O que o cara tem que levar para o dia a dia dele? De inspiração. A paixão tem que ser pelo resultado. E o que é o resultado? O lucro. O resto, todo o resto entre você e o lucro é meio de fazer acontecer. Seja um conhecimento, seja um concurso, seja uma empresa, seja um canal de vendas, um produto. E aí você consegue o quê? Não digo pivotar tudo, mas você consegue ter um processo adaptativo muito maior nas fases difíceis e nas mudanças, mesmo que precisam ser. Por exemplo, o digital chegou. Se você não se adaptar, não abrir canal de venda, ou achar que o digital é o único meio e não usar os outros canais de venda, cara, você vai perder dinheiro, você vai estar diminuindo o lucro. Então você tem que ser apaixonado pelo lucro e ver tudo como um meio para chegar nele. Sensacional, Vini, sensacional. Então você estudou porque descobriu que era um meio para algo. Exato. E passou em concursos estudando do seu jeito. E aí eu fui passando de tipo assim, aí eu passei em um X, aí daqui a pouco eu ia plantando sementes. Esse é outro segredo da minha trajetória, que pode inspirar a todos. O plantio é sempre, semear é sempre. Ele nunca para. Consegui algo, vou parar de semear agora. Não, eu nunca parei de semear. Então eu passava em um, eu já continuava o meu estudo como se eu não tivesse passado. Isso me proporcionou o quê? Uma coisa que é muito rara na carreira pública, que é você ir escalando. Normalmente a pessoa se acomoda. Passei. Essa palavra é perigosíssima, né? Eu passei, cara. Não, aí você continua, eu continuei. Então eu passei em um do nível X, Y, Z e fui subindo. Tinha vezes que eu ficava 2 meses no lugar. Por quê? Já chamava em outro, aí eu ia. Teve uma vez que eu fiz, cara, foi até engraçado. Essa situação foi uma coroação da jornada. Eu tinha feito para oficial de justiça e tinha feito para um analista, que é o cargo de chefia de gestão dentro do tribunal. E aí deu... Olha só, a história toda, o final da história foi o seguinte. Eu, como chefe já lá, tal, empossado no tribunal, veio para eu me convocar como oficial de justiça. Aí foi muito legal aquele momento, porque eu lá como chefe da gestão, mandei a convocação para mim, para o cargo de oficial de justiça, aí eu entrei no meu outro e-mail, aí eu disse, não, obrigado, já... Sensacional. Então assim, quando você vê tudo como degrau, cara. não para de semear, enfrenta aquilo que você não gosta de fazer, entrega o seu melhor pro dia, cara, a sua jornada vai ficar muito, muito, muito mais facilitada do que se você for um cara que reclama, que não faz o que gosta, que não entrega o melhor pro dia e fica vendo sempre lá na frente, sem olhar pro degrau e usar o tempo a seu favor. Sempre foi uma coisa que eu coloquei muito firme na minha vida. E o estudo, não só o estudo como empreendedorismo, eu vejo sempre sob esse mesmo espectro, assim, sabe? Beleza, isso é uma construção que pode me levar a tal resultado. Sensacional, sensacional. Muito bom, Vini. Você falou aqui de muita coisa, né, cara? Acho que, primeiro, fazer aquilo que você não gosta para ter o resultado que você deseja. Exato. Toda decisão tem um custo, né, cara? Assim, eu quero ter uma empresa maior. Tem um preço a se pagar, né? Eu quero passar em um concurso. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Isso. Né? Falando nisso, eu estava entrando ali na questão que você falou dos livros e tal, como estudar. O que eu fazia? Mas, pô, você tá brincando, pô. Você passou nisso tudo, estudou, você não gosta de estudar? Mas o que eu fazia? Como eu sou um cara criativo, ao invés de ficar só lendo, eu fiz o seguinte método, desenvolvi o meu próprio método. Falei, cara, pensei o seguinte, se eu ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, ou seja, indo pro cursinho e lendo as mesmas apostilas que eles estão, eu vou chegar lá e vou estar no mesmo nível dele. E quando você flerta com a mediocridade, ela te engole. Né? Eu falei, esse caminho eu não quero. Eu falei, como que eu posso render muito mais do que eles?
Aí eu falei, eu vou estudar sozinho, que aí eu dito o meu ritmo, porque numa sala de aula tem que ditar pelo ritmo do mais fraco, porque todo mundo precisa estar junto. E quando você está sozinho, você implementa um ritmo forte, você consegue seguir na frente. E foi isso que eu fiz. Aí eu criei um método seguinte. Como é que é? Se eu te ver agora, aqui, eu te conheci, vamos supor que eu te conheci hoje, e não te ver mais, a chance de eu me lembrar de você é pequena, certo? Certo. Se eu passar por você, se eu te ver agora e daqui a pouco eu te encontro no supermercado, a chance de eu lembrar de você já aumenta um pouquinho. Se eu te ver agora, te encontrar no supermercado e à noite a gente marcar um jantar a partir desse podcast, a chance de eu lembrar de você já é um pouquinho maior. E assim vai. Quanto mais eu construir formas de ver a mesma coisa, no caso pessoa, de formas diferentes, maior a chance de eu me lembrar dela. Essa foi a lógica que eu usei. Aí o que eu fazia? Eu li o livro, sim, mas aí daquela leitura eu fazia um resumo, e todo colorido, cheio de coisa, e eu falava, como eu sou um cara, cresci vendo Chico Anísio, é o cara do humor, né? Então, criativo. Então, o que eu fazia? Os meus resumos não eram chatos, assim, resumido esses tradicionais, só uma redução do texto. Não, cara, eu colocava assim, aqui o examinador engraçadão queria me pegar com tal coisa, kkk, deixa ele. Jamais. Aqui eu sei que é isso, isso e isso. Do seu jeito. E eu fazia isso pra quê? Pra ser divertido o estudo. Aqui o trouxa achou que ia me enganar com tal coisa. E assim eu ia. Outra coisa, eu gravava aí eu via. Pra cima de Moá. No livro, nos resumos divertidos, eu gravava em áudio divertido. Na época tinha até aqueles... Como é que chama? Aqueles iPod. MP3. MP3 também, que a gente ficava ouvindo aquilo, gravava e vídeo. Aí eu me vestia de Einstein, de Kiko e fazia umas vozes diferentes gravando. Gravei mais de 30 horas de conteúdo eu dando aula pra mim mesmo. Que aí, quando eu cansava de ler, eu ia pro resumo. Cara. Quando eu cansava do resumo, eu ia ouvir. Quando a garganta chegava a sair sangue de tanto gravar vídeo, eu deitava na cama, botava aquilo lá e ficava ouvindo. Então, eu fui repetindo de diversas formas o conteúdo. Aí aquelas coisas que eu não gostava, aí que eu ia pra dentro mesmo. E aí, por exemplo, cara, como é que eu vou fazer? Pegava as partes difíceis, os prazos, as coisas que eu não conseguia gravar, cara, colava na frente do azulejo do banheiro, assim, ó. Que aí eu ia no banheiro todo dia, aí eu ia ver aquilo ali e assim, me colocava de novo. Você se cercou, né, cara? Me cerquei, assim, colocava a coisa na minha frente de diversas formas e de maneira divertida. Como a minha mente é criativa, ela passou a apreciar o processo. Ou seja, você tem que entender o funcionamento da sua mente. Se você não entender o funcionamento da sua mente, mas você vai entender do seu colaborador, do seu funcionário, daquele que você está recrutando, então, do seu cliente. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui, parece que não, a gente está falando de concurso. Mas, cara, tudo é lucro. Tudo impacta em lucro. Você não entende a sua mente, não consegue alimentar ela daquilo que ela precisa, imagine para você entender a mente do outro. Você entender, ter conexões genuínas com o seu cliente, com o seu colaborador, que é o que vale e o que converte para tudo, você precisa entender a mente do cara, você precisa entender o sonho do cara. As pessoas perguntam, Vini, qual que é a coisa mais importante em venda? O sonho do vendedor. Porque quando você não entende o sonho do cara, você não consegue vender um plano de carreira para o cara, você não consegue nem construir um plano de carreira, e aí vem isso que eu falei, o meio vira o fim. Boa. Você não consegue fazer com que a carreira na sua empresa e o resultado que ele queira entregar para você seja um meio para ele realizar o sonho. Então a coisa mais importante em venda não é ferramenta, não é recrutamento, não é produto, não é técnica, é o sonho do vendedor e você entender isso e construir um caminho para que ele realize esse sonho através da sua empresa. Né? Através da empresa. Muito importante essa questão do sonho do vendedor e de todo colaborador, né, Vini? Total. Eu costumo dizer para as empresas, para os empresários, enfim, todos os ambientes que eu frequento, com os empresários que eu acompanho, que toda empresa tem 2 clientes. O time é um cliente, os colaboradores, né? É um cliente que você tem que vender a ideia, porque a empresa ela é construída por pessoas. E o empresário, ele quer construir a empresa. Não, ele tem que construir pessoas, preparar pessoas para construir a empresa para ele. E essas pessoas só irão construir se elas comprarem a ideia. Mas é uma via que tem que ter uma reciprocidade. Para essas pessoas construírem o negócio, eu tenho que entender o sonho dessas pessoas, mostrar que através da empresa elas conseguem realizar o sonho e aí elas vão estar trabalhando não mais para a empresa, mas para elas, para construir a sua empresa. Através da empresa. Que é um jogo, né? E o segundo cliente quem é? O segundo cliente é o cliente que vai consumir o produto, o serviço. E muitos empresários,
eles focam muito no próximo cliente, a próxima venda, e esquece de formar time, que é uma das partes que você faz muito bem. Formar a ideia de uma empresa diferente no mercado, né? Eu anotei alguns pontos aqui e fazer um corte que você falou do digital. Esse negócio do digital, o digital tá aí, meu amigo, já tá atrasado. Ontem tu tava atrasado. Isso. Há 10 anos tu tava atrasado. Sim. Não é verdade? Sim. E hoje não tem ninguém que pega o celular, cara. Olha, isso aqui é minha empresa. Não faz, pô. Não faz, assim. O que você orienta pra essa turma? E até, eu acho que até não a gente causar aqui um certo medo, receio. Não, na verdade, assim, o que você orienta para esse pessoal que eles podem fazer, o pequeno, médio empresário, para usar essa ferramenta do digital como um meio também para ampliar o seu negócio e escalar a sua empresa? Como que ele pode começar? Quem não faz nada. Quem não faz e nada. tá com vontade de fazer, mas não sabe por onde começar. O que esse cara pode fazer? Um cara aí, um empresário que, sei lá, tem 10 funcionários, 20 funcionários, ou só ele mesmo no negócio. A primeira visão que esse empresário tem que ter é a seguinte: tudo é venda. Boa. Quando? O tempo todo. Então essa frase precisa ser fixada por ele. Tudo é venda. Quando? O tempo todo. Quando você vai recrutar, você está vendendo a vaga para aquela pessoa. Quando você vai fazer um fechamento, você está vendendo seu produto, seu serviço para uma pessoa. Então tudo é venda o tempo todo. Então por isso a importância de uma cultura de vendas e não só um processinho de venda. Não tem um momento em que a venda é concluída. Você tem que conduzir todos os pontos de contato, tudo que acontece na jornada da pessoa que foi prospectada, do seu potencial cliente, para que, quando chegue na hora da venda, em vez dele ser surpreendido com a oferta, ele fala assim: nossa, até que enfim chegou isso aqui. Até que enfim veio a hora que eu posso comprar desse cara. Ao invés de falar: ó, meu Deus aí, tá vendo? Já vi ele me vender alguma coisa, eu sabia. Tava bom demais para ser verdade isso aí. Então, voltando ali no que você falou, a primeira coisa que tem que ter na mentalidade desse empresário, para ele partir para o digital e para tudo que ele for fazer, é o seguinte: se algo, olha só a visão, se algo não impacta em vendas, eu não faço nada. Então, se eu vou fazer alguma coisa dentro da empresa, na minha rotina, e aquele algo que eu vou fazer não impacta em venda, é melhor eu não fazer. Vini, mas por quê? Porque eu não gasto energia que eu deveria estar gastando em algo que é para vender, ou seja, impacto no lucro, para fazer outra coisa. Tem muita gente que trabalha o dia inteiro dentro da empresa, da própria empresa, e você fala assim: e aí, como é que foi? Como é que foi a parte de venda? Como é que foi o tanto de abordagem, prospecção? Como é que foi a conversão? Como é que foi o fechamento? Porque tem muita gente que fala que é bom em venda, mas não é bom em fechamento, né? É igual você ser bom em conquista e não ser bom no beijo, né? Na hora da parte principal, você não é bom. Então, você não é bom em venda, meu amigo. Você não é bom em fechamento, você não é bom em venda, né? Então, tudo que você for fazer, tudo é venda quando? O tempo todo. Tudo que você for fazer, se não impacta em venda, não faça. Delegue. Por quê? O foco tem que estar nisso. O lucro não é sobre faturamento, é sobre lucro. Aí você elimina a vaidade, você começa a construir processos, você começa a se formar como líder. Você não é líder, você não vai conseguir vender e estraga qualquer time. Eu posso ir lá montar o melhor time pro cara, ele vai estragar se ele não for um líder, se ele não se formar como líder. Às vezes o cara me procura querendo aprender a vender ou estruturar time, mas o problema tá nele. Aí a gente vai atacar a liderança dele primeiro para depois colocar um time decente na mão dele. Indo ali pro digital que você falou, primeira coisa, digital é um canal de venda. Só isso. E as pessoas hoje acham que o digital é algo, é um produto, Não. O digital deve ser visto como um canal de venda. Como é o meio físico, como é qualquer outro meio. E quanto mais canais de vendas você tiver, mais poderoso é o quê? O seu processo de venda, o seu resultado, né? Como que essa turma pode entrar? Como entrar assim? Porque o que acontece, Vini? Com tudo que eu vivi, com tudo que eu tenho vivido no empreendedorismo, eu vejo que o empresário ele fala assim: mas quando eu estiver faturando 50 mil reais, eu faço. A agência de marketing é tudo ruim, eu já tentei umas 3 vezes, né? O empresário, ele tem isso aí. E parte disso é muito verdade. Eu não acredito que é 100% verdade, porque eu acho que a história tem 3 lados, né? Tem o lado da agência, o lado do empresário e a verdade, né? Exatamente. Tem a verdade, existe a verdade, porque
toda prestação de serviço, ela sempre é a 4 mãos. As mãos de quem está prestando o serviço e com as mãos de quem está recebendo. Diferente de uma consultoria. Consultoria, a pessoa vai lá e faz. Faz lá e te entrega. Tá pronto aqui. Né? Só que depende também da empresa entregar o que essa consultoria precisa de insumo para trabalhar. Mas como esse cara começa a entrar assim? Como que ele entra? Cara, como que eu entro? Eu tenho um Instagram, mas no movimento, tá lá paradinho, eu tenho só para ter, tenho um site ou não tenho. Assim, precisa ter site, precisa ter Instagram. Como que esse cara começa a trabalhar com o marketing para poder trazer mais vendas para a empresa? Então, avançando nessa visão que a gente está trazendo, de que tudo é venda, um dos critérios, quando o tempo todo, se não for para impactar a venda, não faça, a gente chega ao seguinte raciocínio. Se você vai implementar um Instagram, um YouTube, um canal qualquer, se você, uma rede social qualquer também, se você não vai fazer algo muito bom para fortalecer sua marca, para vender, mesmo que seja indiretamente, mesmo que você não tenha nada específico para vender lá, mas que fortaleça seu brand, que lá na ponta vai gerar resultado, não faça. Tem muita gente abrindo rede social, aí faz lá um negócio totalmente, vamos dizer assim, sem carga de conteúdo mesmo, é só para cumprir tabela. Eu posto tantas coisas, não tem valor nenhum. É só, tem tantos posts lá, uma coisa muito seca. Parece um cardápio, né? Fria. Ninguém se conecta com isso. Ninguém entra lá para ver só produto sem nada, sem ter conexão com a empresa ou com as pessoas. Então isso eu acho muito melhor não fazer, porque você está gastando uma energia. Então como vai começar? Primeiro, entender qual o primeiro, pega as frutas baixas primeiro, né? Boa. Se o seu público vai estar mais no Instagram, ou mais no Facebook, ou mais no YouTube, você entender isso te dá um norte muito importante para você saber por onde começar. Como começar? Primeira coisa, captar parceiros por indicação. Então, você vai captar um cara para fazer o seu tráfego, tem que ser indicado por alguém que já teve resultado com o cara. Porque o marketing, o tráfego, tudo isso que envolve, e as pessoas estão traumatizadas, os empresários estão traumatizados com isso, mas por quê? Tem que entender também que o marketing, o tráfego são catalisadores de algo que já é bom. Eles vão potencializar. Então, se você não tem algo que já é bom, sem o tráfego e sem o marketing, você não vai transformar ele em algo bom. O que você vai é colocar mais, fazer mais pessoas descobrirem e terem acesso e, consequentemente, interesse. É simplesmente isso. O tráfego pago, ele é aquele seu amigo que você está lá na festa. Eu sempre comparo com a conquista. Ele vai lá e você fala assim, cara, tô interessado demais naquela moça. Você conhece ela? Sim, eu vou te apresentar. O tráfego faz isso. Ele traz as pessoas certas e conecta elas com você. Mas você já tem que ser bom para que a pessoa tenha interesse em você. Se você não for bom, o cara pode ir lá se apresentar, mas quando a pessoa chega até você, ela vai falar, meu Deus, cara, esse cara tá com o maior bafo, esse cara tá... ele tá muito largadão, não dá, não tem nada a ver. Sensacional, entendeu? Sensacional. Então, cara, o empresário tem que entender muito isso, sabe? O marketing e o tráfego eles vão potencializar algo que já deve ser bom. Eles vão criar algo bom. E aí entra na questão que é teu campo, né, amigo? De domínio mesmo, parte da venda. Aí vamos supor que esse amigo é bom. Esse amigo é bom e o produto desse cara é bom também. Vamos continuar nessa linha aí, certo? Sim. O amigo que foi lá buscar é bom e esse cara que quer conhecer essa pessoa é bom também. Só que chega aqui ele não sabe vender. Trouxe o cliente interessado e esse cara aqui não tem um processo de venda. E aí? Porque o que acontece com as empresas é isso, né? O marketing faz um trabalho incrível, traz um monte de clientes, o cliente entra na loja e chega lá o cliente não compra. O cara fala, o que pode estar acontecendo? Será que falta processo de venda? O produto não tem qualidade? O que aconteceu? Comparando com o processo de venda, aí a gente tem a primeira fase, que você vai atrair a pessoa, você vai trazer ela para sua base. Depois você vai ter uma qualificação, porque também pode acontecer o contrário. Pode acontecer que a pessoa que o cara trouxe que é a pessoa que está com o bafo. E, eventualmente, quem está ali esperando é que não quer. Aí a qualificação. Vamos avançando no funil, né? Vai falar, faz parte do público-alvo de fato. E aí vai gerar uma conexão e, consequentemente, a apresentação, ou seja, você vai falar sobre aquilo que você entrega, o valor que você gera, você vai gerar conexão genuína com a pessoa e depois você vai tentar fazer uma finalização do processo de venda que envolve principalmente a conversão, que é o que a gente falou, é o momento do beijo. Se o cara não é bom na conversão, no momento da conversão, que é o fechamento da venda, o que vai acontecer? Ele conquistou, mas ele não é bom no beijo, o que adianta?
Então, isso ali é a cereja do bolo, cara. Não tem como ser bom em venda, resumindo, sem ser bom em fechamento. Porque a venda não acontece, como eu falei antes, você não vai surpreender a pessoa com uma venda. Quando o cliente é surpreendido com a sua oferta, tem alguma coisa errada no seu processo, nos seus processos de venda, durante o ciclo. O normal, o ideal é que a pessoa fale assim, quando você chega com a oferta, ela fala, cara, até que enfim eu posso comprar dele. Até que enfim o cara me apresentou isso, eu estava aqui esperando. Por quê? Você gerou valor, você conectou genuinamente com a pessoa, você se interessou. Hoje em dia, como está tudo muito no artificial, tudo muito em umas conexões frias, do digital e tudo mais, quando as pessoas veem que você se interessa por elas, você gera um poder muito, muito grande de fazer. Tanto que a gente estava falando antes aqui, a gente pode até levar para os empresários, o seguinte, os empresários estão exaustos de ir a eventos, encher a cabeça de conteúdo, famosa obesidade mental, né, Diego? E aí o que acontece? O cara chega na empresa, não sabe nada do que aplicar daquilo, porque não bate com a realidade dele. Eu até estou aqui também como aprendiz, quero ouvir de você a sua visão sobre isso. Estamos aqui no Fala Que Eu Te Lucro, o podcast que o Vini vai me entrevistar agora. Rapaz, fazer um podcast assim, uma gravação dessa com um cara que é próximo é diferente, né? É gostoso, né? É leve. E eu vejo que também você nasce aprendendo a vender. Tem gente que é bom vendedor desde muito novo. Falando em bom vendedor, vou contar um bom vendedor. Eu achei que eu era bom vendedor, mas eu vi um cara vender numa situação aí que eu vou te contar daqui a pouco. Vai me expor aqui, né, cara? Gente, vamos lá. O que o Vini está trazendo aqui pra gente é importante, e principalmente pro empresário. Existem vários tipos de empresários, vários perfis. E tem empresário que ele é acadêmico, ele gosta de aprender em uma faculdade, ele tem uma mentalidade muito de profissional liberal, e ele acredita que aquele status quo ali, que o status quo dele do certificado, do diploma, vai trazer mais notoriedade para o mercado e ele vai cobrar mais caro. Normalmente, advogados, contadores, eles pensam muito assim, né? Sim. Cara, eu vou fazer e vou pregar aqui na parede. Beleza, é um canal de aprendizado, de aprendizagem. Exato. E é válido também. Tem um tipo de empresário, ô Vini, que ele não quer aprender de jeito nenhum. Ele é muito bom em algo, e quem é muito bom em algo acha que é bom em tudo. E ele vai ficar para sempre dentro da empresa dele. Por isso que a gente viaja, né? Você é um cara que viaja muito. E quando você volta naquele lugar que você foi há 10 anos atrás, aquela empresa está lá do mesmo jeito, no mesmo lugar. E nada mudou e tem a mesma quantidade de funcionário. Porque aquele empresário acha que o conhecimento dele é tudo que ele precisa para o negócio. E aí o negócio é limitado ao conhecimento dele. Não vai crescer mais, porque ele tem que crescer. Exato. Só que tem, meu irmão, uma galera que não para. Todo final de semana tá em evento, tá em palestra, tá em treinamento, sedento, tá assistindo aqui o podcast e quer aprender e tem sede e fala, cara, aquela promessa é boa, é o que eu tô precisando. E tem muito empreendedor de palco que sobe no palco para ensinar. Exato. Né? Sobe no palco para ensinar e o cara é muito bom de venda. Ele é muito bom marqueteiro. E ele vai ali, faz a venda, faz o marketing, a pessoa compra a ideia, compra a proposta de valor dele do evento e ele vai, aí chega lá. Eu tô contando uma história aqui, viu, gente? Pra gente aterrissar na mesma página do que o Vini trouxe aqui. Ele chega no evento e ele aprende algo que ele já sabia, só que ele vai ter mais clareza daquela dor que ele tem na empresa. E esse cara, ele vai orquestrando o gatilho mental e pegando a sua dor e sacudindo ela assim. E você vai, caramba, é isso mesmo que eu tô sentindo. É exatamente isso que eu tenho na minha empresa. Ficou muito mais claro pra mim. Eu nunca tinha visto um problema tão sério da forma que eu vi aqui hoje. E é exatamente esse problema. Aí anota, problema. Ponto de melhoria. Melhoria. Entre o problema e um ponto de melhoria, meu camarada, existe um como. É isso. Como fazer para resolver aquele problema. E o que você trouxe aqui é muito válido, por quê? Porque o empresário ele está sedento do como fazer. Ele está cansado do que fazer. Porque ele é jogado na trincheira, com uma .50, um monte de munição no chão, ele não sabe como colocar. Sabe o que acontece? O cara chega lá, você tem carro, seu carro deu um problema no motor, você chega lá, o que você quer quando você chega no mecânico? Você quer entregar o carro, pagar um valor,
pela expertise dele prática, ele resolve o problema do motor e te entrega o carro funcionando. O que acontece nesse mundo do empreendedorismo é o seguinte, os caras vão lá, você leva seu carro com o problema no motor, o cara vai te dar uma aula sobre arrumar motor, sobre as peças do motor, fases de um motor, etapas de não sei o que do motor. Cara, o empresário não quer isso, ele não quer a aulinha, ele quer a solução para o problema dele. Pode vir a aulinha? Pode, mas tem que vir casada com a solução. Se a teoria não tem a solução prática, e aí é isso que você falou, o cara beleza, o cara é empresário, ensina empresários, tal. Beleza, você é empresário de quê? Eu tenho uma empresa. De quê? De ensinar empresário. Ué, mas você nunca empreende, cara, você empreende com a empresa de ensinar empresário. Tem certeza que tu vai entrar nessa aí, cara? Me ajuda aí, cara. Vai mesmo? É real isso. Isso é polêmico. Aí começam as perguntas abertas. Aí vem a hora das perguntas abertas. E aí, o que você faz? Como é que eu faço isso e isso? Aí só vê o barulhinho dos grilos. Por quê? Porque não tem conhecimento da prática, o cara não tem as dores, não vive aquilo no dia a dia. A gente está aqui conversando, por que a gente tem autoridade para falar com as pessoas sobre isso que a gente está falando? Porque é o que a gente vive, cara. É o que a gente vive, é o que a gente entrega, é o que a gente faz nas nossas empresas e tal. Então, uma coisa que é um filtro muito importante para você ter, quando você vai buscar resultado em alguém, é você ter alguém que vive aquilo no dia a dia. Simples assim. Tá, então vou jogar uma lenhazinha bomba aí, atômica. Tá? Vou jogar uma lenhazinha aí para que a gente possa explorar um pouco esse assunto. Porque aqui, turma, Fala Que Eu Te Lucro é um canal de crescimento. É um canal de crescimento. E é de muita irresponsabilidade se a gente descobre algo, se a gente percebe algo no mercado e não traz aqui para você com a verdade. Porque tem muita gente vendendo a verdade e quando entrega mentira. Né? Verdade. E é complexo, porque o mundo digitalizado, quem que não pode mentir ali na internet? Quem que não, tem mentira na internet, Vini? Que o cara pode pôr na bio o que ele quiser ali, pô. 90%. Qual que é o filtro ali? Olha, isso aqui é mentira, você precisa colocar o seu atestado que você teve uma empresa por 10 anos para falar que você tem 10 anos de empresa. Não tem isso lá no Instagram. E outra coisa, né? A vivência prática, ela te dá coisas que não tem certificado para elas. Né? Você viveu, por exemplo, uma pandemia numa empresa que ela é de eventos. Cara, isso aí, se você sobreviveu, você teve vivências na sua rotina que não tem nada que pague o que você aprendeu ali, então te dá uma cicatriz para você ensinar muito. Né? Acontecer o que aconteceu, por exemplo, lá com a Wiser Educação, que o Flávio fez, né, na WhatsApp. Né? Ó, estamos no canal físico, escolas físicas, a gente precisa rapidamente tomar uma decisão de ir para o meio digital e acelerar todo um processo. Aí que entra o que eu falei, o digital é um meio, né, para poder você ter um outro canal de vendas com mais potência para aquele momento. Foi o que eles fizeram, aceleraram o desenvolvimento que já estava em andamento de um canal de vendas mais poderoso para aquele momento, que depois validou total e até hoje está uma baita potência. Aí eles voltaram agora com o físico. Então tudo isso tem a ver com você ter um feeling das coisas, você viver, essas decisões só são tomadas de forma rápida e assertiva porque estão imersos no processo, estão imersos, entendem tudo, estão lá, vendem, domina tudo do business. Não tem nojinho, não é afastado de tudo. Se todos os vendedores forem embora, os caras vão continuar vendendo. Por quê? Porque eles dominam venda, entendeu? Boa. O líder domina vendas. Ó, só para fechar ali, aquele outro, a gente vai fazer o seguinte aqui. Pessoal, olha só. Vai aprender primeiro com você, com as suas experiências. O que você tem para ensinar? Se você tem um negócio de 2 anos atrás que você começou, de 10 anos, enfim, que seja a sua empresa, eu tenho certeza, ou que seja 6 meses. Eu tenho certeza absoluta que em 6 meses, dentro de um negócio, você aprendeu muita coisa que não é ensinado em nenhuma faculdade. Tá bem? Não é verdade? Verdade. Aí, se você tem um negócio de 10 anos, você já tem muito a olhar tudo que você fez que deu certo. Replica aquilo que deu certo. À medida que você vai crescendo, você precisa aprender com outras pessoas, buscar pessoas para te ensinar algo. Agora, se você quer aprender com outras pessoas, aí eu vou te ensinar aqui como procurar pessoas para aprender. Porque a culpa, o Vini, do empresário é querer aprender com essas promessas gigantes de, caramba, você vai ficar milionário em 1 ano. Não existe nada rápido. É possível? Óbvio que é possível, mas a promessa muito descabida não tem como. Então não vai aprender, ô empresário, porque é culpa sua. Você pega um cara que fez um curso ali de PNL, fez um curso de coach de final de semana,
Aí esse cara entende de gente, mas não entende de negócio, mas ele entende de gente. Aí ele lê um livro ali de negócio e ele fala que vai resolver o problema da tua empresa. É o que o Vini trouxe aqui. Que empresa que esse cara tem? É uma empresa de educação? Se você compra essa ideia, o errado não é o cara não, meu amigo. O errado é você. O errado é você. Você compra algo de um cara que tem 100 horas de empreendedorismo, você tem 1.000 horas de empreendedorismo, 10.000 horas de empreendedorismo, e quer que esse cara resolva o seu problema que você demorou 10 anos para construir. Não vai resolver, e isso aqui é um alerta até, né? Isso. Não aprenda com quem leu, meu camarada, meu querido empresário que está aqui nos ouvindo. Aprenda com quem vive e viveu aquilo que vai te ensinar. Total. Tá bom? Isso aí já é um baita diferencial de resultado. Baita diferencial. E aí evita muita frustração também, né, Diego? Demais, cara. Muita frustração. Esse mar de porque as agências, porque os mentores, porque os cursos, cara, mas aí você não tem o filtro para selecionar o que você está consumindo. Você olha só pelo visual, às vezes é um Instagram bonito, mas você não vai atrás da história, de saber a construção que tem por trás. Quem foi atendido? Exatamente. Pergunta quem foi atendido. Pergunta quem é cliente. Chega no cliente desse negócio e fala assim, fulano, você comprou daquela empresa? Comprei. Como que foi a sua experiência? Ah, minha experiência foi ruim. Ah, o que da experiência foi ruim? Porque às vezes não é de todo ruim. Isso. A melhor coisa é o seu cliente falar por você. Ontem eu estava dando uma palestra, aí uma pessoa que não me conhecia ainda me levantou a mão e me perguntou, Vini, qual que é a sua entrega? Como que é a sua entrega? Eu falei, alguém é meu mentorado? Aí 2 pessoas da plateia levantaram a mão. Eu falei, conversa com eles e pergunta. A melhor pessoa para te falar são eles. E aí depois perguntou, até a pessoa veio até mim para depois saber do caso dela e fechar. Mas, cara, melhor coisa que é para você avaliar é a entrega que a pessoa já fez para outros. Então, isso dá um baita diferencial na hora de você escolher mentores, enfim. Serve para o empresário também, né, Vini? Ele tem clientes, colher depoimentos dos seus clientes. Muito poderoso. Mesmo que seja produto ou serviço, colha depoimento dos seus clientes para que eles possam certificar que a sua empresa é exatamente aquilo que você está falando. Porque uma coisa é você falar do seu negócio, outra coisa é outra pessoa falar do teu negócio, da tua empresa. Exatamente. Vamos começar aqui agora o nosso podcast mesmo, depois que a gente fez essa introdução? Bora? Ele tá inspirado hoje. Bora, hoje eu tô inspirado. Ele já me mandou embora, ele já encerrou o podcast, ele já inverteu para mim o host. Vamos lá. Muito bom. Você falou muito aqui de track record. Track record não tem tradução para o português, por isso que a gente fala essa palavra, né, em inglês. Histórico, mas, né? Que é a mas tradução mais próxima. Se for traduzir, é histórico, é acervo, é vivência, é a sabedoria que você construiu, é tudo aquilo que o empresário fez de bom, né? E você bateu muito nessa tecla aqui de track record, e muitos empresários eles já construíram track record, só que eles não utilizam isso, né? Uhum. Mas eu não quero falar aqui do empresário, eu quero falar aqui de time de vendas. Uhum. Você é especialista em montar time de vendas, Sim. recrutar e tal. Como que contrata, cara? Porque contratar gente hoje é difícil. Uhum. Muito. Não é difícil? Pra maioria é. Pra maioria é. Eu vejo muita gente reclamando. Como que contrata vendedor? Tem que ter track record? Não tem que ter? Não. Como que acha um vendedor bom? O cara tem que ter 10 anos de experiência? Tem que ser alguém que está começando o mercado agora? Então, só pra gente situar todo mundo que está nos assistindo, como eu adquiri o início, principalmente o início da minha expertise em montar times comerciais, times de vendas, estruturar o comercial. Eu, quando comecei a empreender com a minha primeira empresa, eu ainda estava na carreira pública. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que criar formas, tanto, aí eu falo, conhecimento teórico, conhecimento prático, e acelerar o processo de quê? De montar esses times. Porque eu não podia, a minha margem de erro era muito menor, porque eu não estava no dia a dia da operação. Eu estava trabalhando no serviço público. Então, minha esposa cuidava, mas eu não podia errar, eu não tinha uma margem de erro tão grande, porque eu não estava no dia a dia. Então, eu tive que recrutar com muito mais assertividade e errar mais rápido para corrigir, fazer a coisa acontecer. Por quê? A minha margem era muito menor. Se eu não acertasse, eu ia fatalmente quebrar. Por quê? Porque eu não estava ali o tempo todo acompanhando. Eu não podia ter pessoas que fossem as pessoas com perfil de que eu acompanhasse ela o tempo todo. Precisavam ser pessoas um pouco mais independentes. Então, eu fui ganhando essa expertise de filtrar esse perfil. Outra coisa, lá no Tribunal de Justiça, eu fiz uma imersão de vários dias com a maior autoridade em detecção de perfil comportamental através de linguagem corporal do planeta Terra. Quem que é? Um cara lá da Inglaterra, um baita cara da Inglaterra. E ele veio, ficou com a gente. Pra que é isso?
Para que era isso? Pra que era? Detectar perfil de criminoso durante as audiências e tudo mais. O cara usa isso com os mais de alta periculosidade no mundo. Ele leva isso. Então eu fiz isso lá. O que serviu para mim? E é por isso que eu falo, quando você entrega o melhor pro dia, a conta fecha lá na frente. Hoje eu uso essa expertise também em times comerciais. Às vezes eu tô recrutando alguém, eu falo com a pessoa, chamada de vídeo e tudo mais, em poucos segundos, minutos, eu já falo, obrigado, um abraço, tá contratado. Ou então, amigo, já deu tudo certo aqui, mas não é o perfil. Então, o vendedor, voltando à sua pergunta, o vendedor, ele é o único cara que você não usa o perfil DISC. Mas não tem contratação de ver... Contratar o perfil para determinada área. Para o vendedor não funciona DISC? Não, perfil DISC não funciona. O único DISC que funciona para o vendedor, você dá o telefone na mão dele, fala DISC aí para o cliente e vende. Por quê? Eu costumo dizer que a área de vendas é a área onde mais os improváveis aparecem, assim, eles brotam. Por quê? A venda, como eu te falei, ela é um meio para o resultado, que é o sonho do cara. O que acontece? Quando você põe um cara muito tímido na venda, eu sou um cara que era tímido, o Flávio Augusto é um cara que era tímido, mas destacamos na venda. Por quê? O cara vê como um meio para a realização do sonho. Então, a timidez fica pequena perto do sonho, o medo, a falta de comunicação, a falta de persuasão. Você começa a buscar soluções para aquilo que você precisa realizar. Então, às vezes o perfil disso para o vendedor não funciona porque, às vezes, um cara que é mega tímido, perfil super que não é dominante, não é influente, é um cara conforme, segundo o DISC, mas quando você botou na frente dele um plano de carreira, um comissionamento, aquele apetite para realizar o sonho, o cara faz assim, não. Ele desperta, pum. É isso que eu quero. Ele vira o maior falante e vendedor que você tem. Já o outro cara, como vendas, exige gestão das emoções, porque venda é estatística, você tem que tomar X não até você conseguir um sim. Simples assim. Aí a pessoa, às vezes, é o cara influente, fala bem, que é um cara de persuasão, porém, se apresenta bem, porém, na hora que você põe na frente dele para ele executar o processo de venda, o que acontece? Ele não tem gestão das emoções, se frustra com o não, vai baixando energia, não performa bem. Então, se recrutar por DISC na área de vendas, eu não recomendo. O que eu recomendo? Você se aperfeiçoar em buscar os improváveis. Como? Essa dica que vale alguns milhões para quem quiser anotar. Então fala aí, pega papel e caneta aí, galera, agora, anota aí. O recrutamento ele tem que ser em massa, ou seja, em grande volume, e quando intermitente, ou seja, ele é o tempo todo o tempo você está recrutando. Pensa na analogia do futebol. Quando o jogador que está no campo se lesiona, ou precisa sair, ou se cansa, o que precisa acontecer? O reserva já está aquecido na beira do campo, com a chuteira calçada, o short calçado, a camisa, e para entrar e decidir o jogo. Boa. Nas vendas é a mesma coisa. Quando sai um vendedor, quando você tem um problema com alguém, ou alguém sai da empresa naturalmente, você precisa ter um banco de reserva já pronto, aquecido para entrar. Então as pessoas fazem assim, eles vão recrutar só na hora que dá o problema e precisam. Aí começa do zero o processo. Quando você está recrutando em massa e de forma intermitente, ou seja, você não para de recrutar, você tem sempre o banco de reserva com todo mundo aquecido, pronto para entrar. Inclusive, isso tira do empresário, é outra dica que vale ouro, aquele medo, porque tem muita gente que está ouvindo a gente que é dependente do funcionário. Tipo, aquela pessoa que você pensa assim, cara, eu não tô gostando tanto, às vezes eu não gosto do comportamento, mas se sair, lascou. Então, quando você tem essa mentalidade, o problema tá em você, porque você não sabe recrutar certo. E como que resolve isso? Primeiro, você tem que ter outros canais de recrutamento, vários. Você tem que usar tráfego pago, por isso aquela que a gente falou de indicação de quem faz um bom trabalho de tráfego, para você recrutar em massa através de tráfego, bons anúncios. Você tem que ter um plano de carreira muito bem estruturado. Para quê? Lembra que eu falei? Você vai vender o seu tudo é venda, inclusive recrutamento. Você vai vender o plano de carreira da sua empresa como um meio para o cara alcançar o sonho dele. Então, se você não tem um plano de carreira estruturado, você não alimenta o apetite, não fomenta o apetite do cara, como é que você vai trazer ele para sua empresa? Pensa comigo, porque um cara que tem lastro, que conhece venda, que tem preparo, que é um potencial, vai sair do lugar que ele está ou vai escolher a sua empresa num mercado tão grande? Isso tem que estar na sua consciência o tempo todo. Cara, é o plano de carreira. É o que eu vou colocar de apetite para ele, já que ele tem a fome de resultado, que é a característica principal de um bom vendedor é isso, vontade de mudar de vida, fome de resultado.
é a primeira, é a base. E o resto vem, o que importa mais, lealdade ou resultado? Resultado. Mas eu não abro mão de lealdade. Tudo bem, é um critério seu, mas o que você não pode abrir mão é resultado. Mas e se o cara tiver resultado e tiver te roubando? Não, aí você manda embora na hora. Manda embora na hora. Então lealdade A lealdade que eu tô falando é aquela lealdade mais subjetiva, do seguinte, aquela vez lá na pandemia eu atrasei salário e a pessoa continuou na empresa. Mas aí ela não performa tão bem. Sabe essas coisas? Esse caráter emocional, passional, que sai da relação profissional para outros critérios subjetivos. É isso que eu tô falando. Esse nível de lealdade você não deve passar na frente do resultado. Se você vai escolher entre uma pessoa que foi leal num momento difícil e outra que às vezes não é, aí você vai escolher, usar o critério. Mas se não, usa resultado. É porque assim, você falou da lealdade, porque assim, um dos meus valores é lealdade. Claro. E eu costumo levar os meus valores para dentro das minhas empresas. Sempre levei. Até para a empresa ser mais leve e ter mais minha cara. Total. Né? Eu vejo que muitos empresários pegam ali essa parte de cultura de empresa, que a missão, visão, valores integra isso, e entra no Google, né? E coloca lá e faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. E aí ninguém consegue viver isso porque não é algo que é do cara, do dono do negócio. Totalmente então intangível. sempre sugiro assim, falo, olha, quais são os seus valores? Eu tenho um processo chamado de aculturamento. Boa. Aí eu pego os valores do empresário, valores do time, e a gente monta um negócio bem legal. E aí eles começam a viver, porque faz sentido, porque eles já vivem lá fora, entendeu? Se vive lá fora, fica mais fácil viver aquilo lá dentro. Exato. E lealdade, pra mim, é inegociável. E eu faço sempre uma pergunta, assim, quando eu vou contratar alguém, né? Eu tive empresa de contabilidade por quase 10 anos, atendi 1.000 empresários, e uma das dores, por isso que eu te perguntei se você é especialista na área, uma das dores do empresário é contratação, cara. É contratação. Contrata muito mal, não treina, não faz nada. Não faz em volume. E o que eu fazia lá? Você falou e eu achei legal. Toda semana eu fazia uma entrevista praticamente. Não era para contratar. Era só para ver o mercado, pro time ficar ali, opa, fulano tá fazendo entrevista, então alguém vai rodar. Não vai rodar. É independente de nós. Mas só assim, voltando à lealdade. Lealdade é um critério, eu sempre pergunto. Eu faço algumas perguntas diretas, falo assim, você é leal? Sou. Em qual situação você teve que usar lealdade em prol de algo que você já tinha, ou de uma pessoa que você já tinha da palavra, enfim, que você teve que usar lealdade? Ele fala, olha, eu usei lealdade assim, eu tive uma proposta, muito assim, eu tive uma proposta de salário muito maior, e aí eu cheguei pro meu chefe e falei que não ia. Aí eu pergunto, você falou que não ia? Ou você chegou pro seu chefe fazendo leilão de salário, falando que você tinha um salário maior lá fora e que se ele pudesse aumentar o seu. Aí muitos já na hora, cara. A linguagem corporal, ela fala. Muda tudo. E lealdade eu não abro mão. E você tocou nesse assunto, eu fiquei um pouco assim, né? Deixa mais claro, deixa mais claro. É sobre escolhas, tá? É não abrir mão de resultado em função da lealdade. Sendo bem objetivo. Você não vai manter no seu time uma pessoa que ela não apresenta resultado só porque ela é leal. Boa. É questão de Agora escolher entre um e outro. O ideal é que traga as duas. Eu, por exemplo, uso o princípio de honra como um critério de seleção. Como que é? Princípios de honra. Exatamente fazendo esse tipo de coisa. Perguntas abertas que detectam. Aí, por isso, muita gente usa na entrevista perguntas fechadas. Sim, não, isso, aquilo. Eu gosto de trazer a seleção, o processo de entrevista como um bom bate-papo. E nesse bate-papo eu trago questões abertas que detectam principalmente se ela tem princípios de honra. Eu vou lá em coisas que não tem nada a ver, por exemplo. Eu vou entender se a pessoa tem... Exemplo, teve um caso que a pessoa tinha um parente que era uma avó que estava com problema de saúde, e essa pessoa é a pessoa que estava cuidando da avó, dando toda assistência para essa avó e tudo mais. Eu fui entendendo isso. Cara, essa pessoa tem princípio de honra. A chance dela ter as coisas muito ativas na vida dela, porque... Tem gente que teria o comportamento inverso. A avó tá doente, agora é hora de eu me afastar, tal. Não pegar esse problema para mim. Então, assim, tem várias coisinhas que você vai perguntando. Essa é uma das que eu uso, isso que você falou. Eu pergunto, conta para mim duas situações em que você poderia ser o esperto com a pessoa e você usou o princípio de honra para resolver ao invés de ser o esperto. Você teve quase toda a chance de ser o esperto, sacanear ou se aproveitar e você usou o princípio de honra. Cara, normalmente quando o cara tem, ele vai ter não só 2, eu peço 2, mas ele vai ter 5, 10.
Ele vai bater um papo sobre aquilo. Quando o cara já é um outro perfil, ele não vai ter esse tipo de assunto. Entendeu? Então você vai conversando, conduzindo em bate-papo, você vai detectando. Esse é um critério que eu uso muito. Se você está gostando desse conteúdo, eu te convido a compartilhar ele, tá? A gente está apenas na fase inicial desse episódio. O Vini entrega muito, como eu disse para vocês, né? Quando ele deu a largada ali, entrega muito, vive, quer ajudar. É o perfil de gente que é assim, cara, eu quero aproveitar esse momento aqui para entregar meu máximo para ajudar quem tá ouvindo, né? O Vini é desse jeito em qualquer lugar, tá, turma? Todo lugar que ele tá, ele quer entregar ali, é verdade, né? A gente convive. Então, curta esse episódio, você que está aí no Spotify, tem uma sineta, vai lá e clica na sineta, dá um toquinho nela lá, compartilha o episódio, curta o episódio, porque quando você curte nessas ferramentas, o que elas entendem? Pô, esse conteúdo é bom. E eles começam a indicar para pessoas com perfis muito parecidos com o seu. E a grande verdade, o Vini, que conhecimento é lucro, né, cara? A ignorância é uma dádiva, né? Porque muitas coisas que você aprendeu aqui até agora não era culpa sua se você não sabia e não aplicava. Só que a partir de agora é responsabilidade sua, meu querido empresária e meu querido empresário. E a responsabilidade é muito grande. É muito difícil ser empresário, cara, aqui no Brasil. É muito burocrático, o imposto é muito alto. A responsabilidade, ela é tão grande que ela possibilita em várias vias de você possivelmente ser preso. Então não brinque com sua empresa. Não brinque com seu negócio. O negócio, ele é um meio para o crescimento seu, da sua família. Só que ele é um meio também para deteriorar seu patrimônio e destruir sua família. E quem que é o responsável para fazer um desses dois caminhos é você. Total. Que é o dono do negócio, né? Então, a gente tá aqui em um papo descontraído, porque a gente é amigo, mas que é um papo sério. Então, leve isso a sério. Leve seu negócio a sério. Porque muitos empresários, Vini, ele leva no negócio dele assim, tem a minha empresa lá, meus funcionários lá. Cara, não é assim. E eu anotei algo aqui, mais cedo, que eu acho que é como que é o nome de uma nova palavra no português? Neologismo. Neologismo, né? Um neologismo aqui criado pelo Vini, autoemputecimento. Que diabo é isso? Cara, o autoemputecimento, ele é um superpoder. É um superpoder? Tá? Que toda pessoa deve ter e usar, que o Flávio Augusto chama de combustível da inconformidade, eu chamo de autoemputecimento, que é o seguinte, você usar, criar e incentivar a repulsa pela situação que você está vivendo hoje, de forma que você vai ter a vontade de percorrer o caminho do ponto A que você está hoje até o resultado que você quer atingir. Boa. Então, o que o autoemputecimento pode ser na vida do empresário, por exemplo, que está acomodado ou com as pessoas que não são as pessoas certas para o time dele, sem processos, sem crescer, ou refém de algum funcionário. O que o autoemputecimento vai proporcionar para ele? O cara fala assim, cara, eu não posso aceitar essa situação. Eu não posso flertar com a mediocridade. Eu não posso flertar com isso que você falou de uma quebra, de assumir um risco tão grande de uma atividade empresarial para eu ficar nessa margem medíocre de lucro. Porque qualquer coisa que der errado, se eu tomo 2, 3 processos, eu já quebro. Então, o empresário tem que usar o autoemputecimento para ele buscar crescer, para ele buscar se preparar como líder, sentir aquela coisa ruim no estômago de falar assim, cara, eu não posso me conformar com essa realidade, eu não posso me conformar com isso, eu não posso aceitar ser medíocre. Uma represa linda, maravilhosa, gigantesca, uma simples rachadura pode botar tudo aquilo abaixo e engolir um monte de cidades. A mediocridade tem esse poder na vida da pessoa. Você flerta com ela, você abre uma brecha para a mediocridade na sua vida, ela te engole. Então, o autoemputecimento, o combustível da inconformidade é quando você toma nojo, você toma asco de uma situação que você não quer mais na sua vida, ao ponto de você fazer o que for preciso para romper com ela. E é isso que o empresário tem que ter o tempo todo. Ele tem que mexer no brio, ele tem que... Cara, eu não posso aceitar isso, eu não posso ser refém dessa pessoa, meu negócio não pode ficar estagnado, eu não posso depender de alguém ou de alguma coisa, eu não posso depender de um canal de venda só, não posso depender de um produto só, eu não posso ficar refém se acontecer qualquer coisa, igual aconteceu uma pandemia, e eu ter um canal de venda só, um produto, eu tô lascado. E assim, a responsabilidade é sua. Lembrando, se quebrar, essas pessoas todas que você quer fazer caridade através da sua empresa com ela, elas vão embora e vão pro mercado e vão arrumar outro lugar. A vida vai seguir, né? E você vai estar quebrado, falido e cheio de responsabilidade no âmbito civil e, como você falou, talvez até criminal, dependendo do caso, trabalhista, enfim. É muito importante que o empresário tenha essa noção
e mexer com o brilho dele o tempo todo para poder prosperar, ir à frente, não aceitar ter uma margem reduzida. Aí vem tudo, modelo de negócio, time de venda. O cara não vai aceitar a mediocridade. E aí ele abre multicanais, ele começa a estruturar mais produtos, ele começa a se formar como líder, ele começa a criar times que vão ser a mente dele dentro da empresa. Porque muita gente hoje está vendendo assim, saia do operacional, deixa de ser escravo da empresa. Eu não acredito nisso. Só que tem um detalhe aí, no meio do caminho. Da forma que é pregado, na verdade. Né? Você só consegue sair do operacional se você cria uma capacidade de criar mentes dentro da sua empresa que sejam iguais ou melhores que a sua. Aí você consegue sair. E que tenham isso que você falou, lealdade, etc, etc, princípio de honra. Só que as pessoas que normalmente ensinam isso não ensinam você a formar essas mentes, né? E isso é fundamental, você ter ou buscar alguém que vai te ensinar isso na prática, alguém que faz. Porque, cara, conhecimento só teórico não resolve nada. Aí chega lá no dia, na empresa, fala assim, agora eu vou sair do operacional. Aí você sai do operacional e se lasca todo, aí tem que voltar desesperado para o operacional, senão você quebra. Quantos aqui estão nos ouvindo e já tentaram sair várias vezes do operacional e voltaram e ficaram patinando, né, nesse elástico de sair do operacional e volta do operacional, porque é pregado no mercado que o empresário tem que sair do operacional. Da forma que é estruturado, eu não vejo que ele está saindo. Ele está fugindo da operação. Isso aí. E fugir da operação é diferente de sair da operação. Para sair da operação, você precisa ter uma cultura muito forte dentro do seu negócio para que aquelas pessoas que ficaram naquela área que você saiu, que elas toquem o negócio, que entregue a proposta de valor para o mercado, para os usuários, para os seus clientes, aquilo que quando você estava lá era entregue. Isso só é possível através de quê? De processos bem definidos. E não é um monte de processo, né? Porque muito processo deixa a empresa muito burocrática. Processos estratégicos, bem definidos, formação de líderes, não é mesmo? Para que você possa sair ali do operacional tático e ir para o estratégico. Mas entenda que tudo é um processo e tudo tem seu tempo. A real promessa deveria ser assim, ó, fazer com que o operacional não dependa de você. Exatamente. Só isso. Porque o ideal, o que o vendedor faz? Vende. Muitas pessoas me perguntam, Vini, o líder comercial deve vender? Deve. Quanto? Não muito. Por quê? Ou seja, não ficar muito preso na venda. As especialidades para você ser um vendedor, as habilidades, qualificações são diferentes das capacidades, qualificações de você ser um líder comercial. E aí, muitos empresários cometem o erro de pegar um cara que é um baita vendedor e colocar ele como líder comercial. O que acontece? Você perde os dois, você fica sem o vendedor, coloca o cara como líder comercial e ele não é líder, ele é só vendedor. Não é só, porque às vezes o vendedor é mais importante até. E aí o que acontece? Você fica sem os dois. Porque o cara já foi lá, teoricamente, na cabeça dele, promovido, e ele não quer voltar mais. Aí você perdeu as duas coisas. No final, você vai ter que demitir um cara que já era bom em venda. Outro dia, um empresário falou comigo que ele construiu um plano de carreira de forma que o cara que era o melhor vendedor já ia automaticamente para a liderança comercial. Não tinha uma escala. E aí ele teve esse problema. Porque as habilidades de um são totalmente diferentes das de outro. Então, o cara é um bom vendedor, ok, agora vamos treinar ele com as habilidades de ser líder comercial. Que é totalmente diferente de você ser vendedor. Canais de venda. Bora falar um pouquinho aqui, os três, para você, quais são os três principais canais de venda? Cara, eu gosto de todos. Eu acho que quanto mais canais de vendas que fazem sentido, mas assim, você tem que ter um bom canal de vendas no digital. Você tem que ter um bom canal de vendas no físico, e gosto muito de prospecção ativa, gosto muito inside sales e prospecção ativa, ou seja, ir até onde o cliente está, ter um time interno e o digital. Esse é o básico de canal de vendas. Agora, pontos de contato, aí você vai explorar o máximo possível. Você vai estar... Onde o meu público está? Quem é meu público? Vamos supor, 60 anos. Onde essa galera está? É um cara que vê novela? Então eu vou estar lá. É um cara que ele está indo na academia? Acho que não. Mas tem academias para esse público? Tem. Então eu vou estar lá. Então você vai fechando. Esse cara normalmente é cliente de que banco? Normalmente esse cara tá, sei lá, no banco X, ou eu vou lá, eu tô lá. Como eu falei sobre o estudo, você tem que estar sempre aparecendo para a pessoa. Então o canal de venda tem essa função. Ele te propaga, mas ele abre formas de você aparecer para o seu cliente. É isso a função. E quanto mais forma de aparecer para o seu cliente, melhor. Ou seja, explore o máximo de canais de vendas que for possível.
para sempre estar sendo visto, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Lembrando, não impacta a venda, não faça. Não crie um canal de venda só para tê-lo. Para falar assim, eu tenho 5 canais de venda. Ele está funcionando, ele está ativo, ele está efetivo. Traz cliente e converte? Não. Então não tem, pô. É só gasto de energia e recurso. Tem muita gente que faz para cumprir tabela. E isso não adianta nada. Lembra, se você está fazendo algo que não impacta lucro, não faça. Muito bom, muito bom. Inclusive, aproveitando aqui, lucro. Você que está ouvindo esse podcast agora, aqui na descrição vai estar o perfil do Diego do Vale. E nós pensamos todo esse tempo em algo para o Fala Que Eu Te Lucro, para ajudar o empresário um pouquinho a mais. E no nosso último evento para empresários, lá em Brasília, Vini, eu lancei um negócio muito legal que você não sabe ainda e você vai achar incrível também. O Clube do Lucro. O Clube do Lucro é um clube para empresário que quer aprender. Né? A gente está montando uma plataforma para atingir empresários, cara. Empresário, o cara que não tem ainda recurso para pagar igual você, R$290 mil em uma mentoria. Sim. Não é verdade? Sim. Que é algo, enfim, é impensável para muitas pessoas até desenvolver, porque cada conteúdo ele vai ser entregue de acordo com o seu nível de consciência. Você lê um livro hoje, daqui 5 anos você vai ler, você vai ver outras coisas. Total. Então o empresário, à medida que ele vai evoluindo, ele vai vendo valor em algumas coisas. Por exemplo, o Vini, a gente se conhece, ele falou muito do Flávio Augusto aqui, que é um dos nossos mentores, é uma das maiores referências para mim dentro do empreendedorismo. Eu costumo dizer que o Brasil ainda não reconheceu o Flávio com a importância que ele tem para os empresários brasileiros. Mas o Flávio Augusto, ele não é só uma pessoa, ele é um divisor de águas para a mentalidade de muitas empresas que já estavam no mercado e que nasceram através daquilo que ele prega. Não é verdade? Total. Você concorda comigo? Muito. E o Clube do Lucro é isso. Tá bom, turma? Então clica lá, vai conhecer o Clube do Lucro. Tá bem legal o Clube do Lucro. A gente vai soltar várias aulas lá legais. E quem sabe eu não convido esse monstro aqui para dar uma aulinha lá pra gente, hein? Com esse fenômeno. Porque assim, se aqui ele tá entregando isso, imagina, né? Não tá lá ainda não. Aqui é exclusivo. Quando estiverem assistindo, já vai estar lá. Foi na semana passada essa ideia que a gente teve de lançar o Clube do Lucro. Um produto do Fala Que Eu Te Lucro, né? Pra gente não ficar só aqui, pra estar mais perto ali da nossa audiência. Vini, sensacional. Eu anotei pra caramba aqui. Várias páginas, várias folhas. Tá faltando alguma coisa aí pra... Calma aí, cara. Você quer me expor, né? Acho que falta alguma coisa. Você tá indo pro encerramento? Não tô indo ainda não. Tá. Como é que eu vou dar uma driblada nele aqui pra ele não falar isso? Mas vamos lá. Vamos pra outro assunto pra você esquecer desse. Eu vi você, cara, falando, eu acho que foi lá no podcast dos nossos amigos, que o vendedor bom, cara, se gaba, né? Eu sou vendedor, não sei o quê, eu faço e aconteço, eu vendo qualquer coisa, vendo picolé pra esquimó. Uhum. Aí tu tem camadas de análises, você não analisa só o resultado. Você falou aqui muito de resultado, você não analisa só o resultado, meu querido Vinícius Pacheco. Você analisa muitas outras coisas. Você é muito observador, cara. Sim. Isso é um problema também pra você. E aí você disse que o vendedor bom, você conhece ele pela esposa dele, ou namorada, cônjuge, ou cônjuge, a mulher também. Ou a mulher, o esposo e tal. Fala um pouquinho sobre isso aqui, meu querido Vinícius. Como que você analisa se o cara é bom vendedor ou se a mulher é boa vendedora através do seu cônjuge? O bom vendedor, a boa vendedora, você detecta pelo cônjuge, ou pelo namorado, ou pela namorada. Por quê? A pessoa que vende bem não tem namorado, esposa feio. Não tem. Não tem? Não tem. Porque quando você vende bem, você prospera e você vai investir. Quando você prospera, você vai investir em quê? Primeira single entity, a mais importante que você tem é o quê? A sua família. Lógico. E quem é a pessoa mais importante dentro da sua família? Seu esposo, sua esposa. Então, quando você vê a esposa, o esposo de alguém que é vendedor e é próspero, a pessoa exala esse perfume da prosperidade. Então, desperta cada vez mais a beleza natural que cada um de nós tem. Todo mundo tem sua beleza natural. Quando você vende bem, você ajuda a despertar isso na pessoa que está com você. Uau. Simples assim. Então, vendedor bom não tem mulher feia. Não tem? Não tem. E a mulher boa vendedora não tem marido feio. Pode olhar. Polêmica, hein, gente? E aí, galera? Vocês estão assistindo aqui? O que você acha, Mauri? Tá correto.
Amaury Dumbo, meu amigo. Sensacional, hein? Uhum. E é verdade isso. E eu achava que eu era um bom vendedor, cara. Uhum. Você falou vários atributos meus aí, você me exaltou. Quero te honrar por isso também, te agradecer. Imagina. Você é um cara que... É verdade. Nossa, quando você me convidou, fiquei muito feliz mesmo. Já era um podcast que eu acompanho mesmo, de fato, eu assisto. E assim, você me falou que eu sou um bom vendedor. Mas um dia, cara, eu descobri que eu não era um bom vendedor. Ah, é? Sabe quando? Quando? Agora eu vou entrar no assunto aqui. Calma aí, Cara, calma aí. Mas você é casado com a Miss, pô. Tua mulher é Miss Brasil. Miss Foi Brasil. Miss Santa Catarina, Miss Santa Catarina. semifinalista do Miss Brasil. Então, O que tu é tem? um bom vendedor. Sou um bom Por vendedor. que Ela você- que não. Ela... Ela que não vende bem. Esse episódio está incrível. Turma, faz o seguinte. Compartilha esse episódio aí, vai. Compartilha Pega os grupos agora. de WhatsApp, vamos fazer um desafio É. aqui. Com tudo que a gente tá entregando e tá sendo um podcast de entretenimento e resultado, Claro. pega seus grupos de WhatsApp aí, pega tudo que você tem aí, joga esse link do podcast lá. Vamos ver se você vai propagar a mesma mensagem. Agora esse podcast vai ser, porque assim, existe uma lenda aqui no estúdio aqui do nosso querido Amaury, que a lenda é o seguinte: isso só acontece quando o convidado fala, sem eu pedir. Boa. E como já- você falou, Já falei. agora já era, amigo. Agora Já isso aqui era. vai viralizar. Já era. Faz uma Né? fofoca do bem pra nós então. Manda nos seus grupos de WhatsApp, manda pra todo mundo esse podcast. Vamos ver se Aqui na Universidade do Podcast. Primeira vez que eu falo Universidade do Podcast no ar, né, Amaury? Vê se agora sai, né? Ele tá tentando mudar de assunto, vocês estão percebendo, né? Tá bom, Ele- tá bem, vai. Ele fala. empreendeu fuga. Ele empreendeu fuga. Fala aí, vai. Cara, um dia a gente tava no evento, eu e o nosso querido host aqui do podcast, Diego. E aí, cara, era uma ação de venda. Era uma ação de venda. E aí a gente fez a dinâmica de venda e pau pegando e todo mundo fazendo ligação e conexão, mensagem para prospectar. E aí, beleza, eu Você fui vai no... falar isso mesmo? Aham. Você Eu vai- achava que eu era um vendedor bom. Não acredito que você E eu vai falar fui isso. no banheiro, cara. Quando eu fui no banheiro, tinha uma pessoa, que eu não vou citar nomes, mas ela tá nessa mesa aqui, eu não quero polêmica. Vocês sabem que eu não gosto de polêmica. Ela tá nessa mesa, eu não vou citar nomes. O cara implodiu o sarrafo em vendas. Eu entrei no banheiro, o cara estava fazendo o número 2 e vendendo. Ele estava numa ligação de venda fazendo o número 2. Quem Eu é esse testemunhei isso. Então, esse cara implodiu o sarrafo em venda. Ele é a minha referência em venda. E ele vendeu, cara. Ele vendeu. Eu vi isso. Ninguém me contou. Eu tô lá, aquela cabinezinha fechada, e eu tô escutando ele falando. E ele resolvendo os problemas fisiológicos dele e vendendo. Isso é um fenômeno. Depois ele disse que eu que sou o fenômeno aqui. Então eu quero honrar esse cara, que foi o cara que literalmente levou a venda para um outro nível. Ele foi o cara que colocou tudo é venda quando? O tempo todo. Parabéns. Chegamos nesse tema. Caramba, cara. Ai, ai. Ai, Brilhante, brilhante, caramba. cara. Tá vendo aí, né, Toma? Você não pode chamar pessoas muito próximas pro teu podcast, né? Porque aqui é sem cortina, né, Vini? Isso aí, fica em paz, daqui a pouco vem o Bush, um cara corporativo, um gentleman, e vai resolver isso. É sem vai curar cortina. esse problema. O que eu faço agora? Eu comento sobre isso, de repente, eu fiquei sem ação. Eu vou comentar. A mentalidade por trás dessa venda. Eu vou A o mentalidade cara por não trás é que eu desistir estava e tal. super apertado. pra O ir ao lead banheiro. tava ali. O lead estava ali no celular, falando, eu tô pronto para ligação. E eu já na fila, né, naquele banheiro. E... Ai, ai. Muito bom, cara. Segura, bora lá. Beleza. Turma, vamos voltar aqui para um assunto sério, né? O Fala Que Eu Te Lucro é um canal sério, tá bom? De pessoas sérias. Conta a mentalidade por Viu? trás dessa venda. A mentalidade por trás dessa venda é o seguinte. Às vezes você não precisa ser o melhor, você precisa ser o mais rápido. E para ser mais rápido, você tem que estar pronto o tempo todo.
Quando o cliente quer falar contigo, você tem que estar pronto para falar com ele. Não é verdade? Sim. E aí tem duas formas. Ou você é aquele cara que tá pronto e já atende e resolve, ou você é o cara que atende rápido e resolve depois. Eu uso as duas técnicas e eu gosto de ver o nível do cliente. Naquela ocasião, quando eu estava com algumas questões fisiológicas para resolver, eu estava na fila, o cliente ligou, eu falei, cara, eu vou começar a vender aqui. E aí, de repente, eu estou dentro daquele box, da cabine, vendendo. E eu ouço um cara lá fora falando, eu não acredito que eu tô vendo isso. Eu não acredito que eu tô ouvindo e você tá vendendo aí dentro. E o interessante é que assim, nada tirou o seu foco na venda, né? Eu fingi que eu não te ouvia, eu continuei ali vendendo. Exato. Continuei vendendo, foco, né? Ter foco. Mas é isso, tá aqui no podcast agora, tá jogado pro universo, agora vocês sabem, estamos mais próximos, né? Porque é um assunto íntimo. Quando eu convidei o Vini, eu falei, cara, eu quero muito que o Vini fale isso aqui no podcast, né? Assim, é branding. Ele tinha que falar isso. Muito obrigado, Vini. Eu estava ansioso pra você falar isso. Inclusive aquele momento em que você falou com o cliente que estava armando chuva ali, por isso os ruídos do outro na ligação. Exatamente. Né? Que nível, senhores, que nível. Vamos lá. Mas é isso, pessoal. Olha só. Essa temporada é marketing e vendas. Marketing e vendas. Se você navegar nessa temporada, navegar nela, eu tenho certeza que você vai tirar um monte de dinheiro da mesa, colocar no seu bolso e começar a faturar muito mais grana através do seu negócio. Eu te garanto. Tem um cara aqui que está no estúdio, o Mauri, ele acompanhou todas as gravações de marketing e vendas e tudo que foi entregue aqui no Fala Que Eu Te Lucro é um assunto, de fato, mão na massa. Porque as perguntas que eu faço aqui, na verdade, Mauri, sempre pra gente trazer ali pro empresário algo que ele vai aplicar sem firula, sem encheção de linguiça. Vocês estão cansados disso. O empresário está cansado disso, ô Vinícius. Eu também estou cansado disso. Total. E quando você vende bem, quando você tem resultado, lucro, todos os outros problemas são simples de resolver. Esses dias eu vendi uma caneta, agora na semana passada, uma caneta Bic por R$600. Exatamente igual essa aqui, no meu evento. Né? O cara falou, e como que vende? É o como, né? Um cara formado em engenharia, direito, um monstro lá de Brasília, esposo de uma das minhas mentoradas. Ele falou, não, mas isso que você está explicando do marketing, de brand, posicionamento, vender um produto mais caro, fazer uma promessa, dar garantia, trazer o cliente certo, é muito fácil no serviço. Mas e em um produto? E aí, na minha mesa tinha uma Montblanc e uma caneta dessa aqui. E eu trouxe um cara lá e vendi essa caneta por R$600. Conta aí pra nós. Como é que foi essa conversão? Eu não vou contar isso aqui, porque quem quer saber isso vai ter que ir no Plan 360. Eu faço lá isso. Eu vou lá então. Eu faço lá isso. Vou lá. Cadê a Adri? Amor, como que vendi a caneta lá por quanto? R$600. Frente de todo mundo, o pessoal ficou, uau. Porque assim, quem sabe fazer é diferente. E por que a gente tá chateado, Vini? Eu já tive vários negócios, hamburgueria, empresa de serviço de manutenção para consultório odontológico. Tive uma granja com 14 anos de idade, que foi onde eu quebrei, que rachei. Fui militar há muito tempo, empreendi dentro do quartel, quase fui preso, porque não pode. A gente que é empreendedor quer fazer. Sim. E eu me vi contratando várias mentorias de pessoas muito menos capacitadas que eu, ensinando algo muito raso. E isso começou a me deixar com esse seu neologismo aqui, com autoemputecimento. Eu fui ficando emputecido, e a Adri falava, não, mas você tem que fazer alguma coisa, não sei o quê, ficar só chateado não resolve. E aí o que eu fiz? Eu vendi, me desvinculei dos meus negócios que dependiam de mim, e abri uma empresa de educação para ensinar exatamente tudo que eu vivi ao longo de todos esses anos. Para pegar na mão do empresário e fazer. Porque é igual política, né? Não adianta a gente ficar reclamando da política se você é um cara bom e não entrar na política. Porque enquanto o bom não entra, os ruins vão ficar fazendo o que querem lá. O pessoal critica, o Pablo Marçal entrou na política. Sim, ele não precisa de dinheiro, ele quer ajudar. Isso aí. É fato, né? Sim. Então, por isso que eu entrei. O que você fala hoje aqui pro pequeno empresário, quando você chega, quando você vai ajudar, o que você pode trazer aqui para time? Você fala muito assim que o cara erra no recrutamento, que ele erra para trazer o time.
o que ele estrutura depois? Como que é isso aí? Vou Não sei fazer se eu, um- se eu vamos fiz uma fazer pergunta clara aqui. Boa, vamos fazer um brainstorming aqui rápido, assim, e prático para a pessoa poder implementar lá e ter diagnóstico que ela Maravilha. mesma possa fazer. Maravilha. Primeiro, pega um treinamento bom e dê esse treinamento pro seu time, proporcione esse treinamento pro seu time. Você vai ver que se for um time ideal, um time certo, que você recrutou certo, ele vai ter um incremento de resultado. Aham. Ou, no mínimo, um incremento de ânimo. Certo? Se isso não acontecer, você já liga o sinal mais que amarelo. Por quê? Cara, se eles não estão impactados com um bom treinamento que você proporcionou, no mínimo, ao ponto de melhorar o ânimo, algo está errado. E aí você começa a voltar um pouquinho na linha do tempo, desde quando você trouxe essas pessoas, e aí você começa a fazer perguntas. Então, o empresário pode ele mesmo tirar um diagnóstico. Hoje eu tenho um plano de carreira? Aí ele marca lá, sim ou não. O plano de carreira faz toda diferença para você trazer as pessoas certas para você e trazer os melhores do mercado. Lembrando, recrutar é vender a vaga para quem você quer trazer, né? O tempo todo, tudo é venda. E aí, você fez outra pergunta. Você não tem, beleza, tem ou não tem um plano de carreira? Outra pergunta, o treinamento na minha empresa é algo também intermitente, ou seja, eu estou o tempo todo treinando, todos os dias? Sensacional. Sim, não. Treinamento não é uma coisa que você chega e entrega. E nunca mais. Treino é diferente de treinamento. Treino é algo que você vai, faz específico, aquele dia, pá, acabou, vai embora. Treinamento é um processo contínuo. E o que você tem que fazer com o seu time de vendas é treinamento. É estar sempre fazendo de diversas formas com que ele performe. Legal. Tá? Essa é outra coisa. Terceiro, aliás, você fez um recrutamento, você voltou mais um pouquinho na linha do tempo. Como é que você recrutou essas pessoas? Como é que é a sua liderança? Primeiro, você recrutou em massa? Ou você... Normal. Prática para o empresário. O cara tem 3 vagas. Aí ele traz 20 pessoas para o processo seletivo. Aí ele pega 8 currículos que ele mais ou menos viu que funcionam. E no final ele traz os 3. Um desses é bom, os outros ele trouxe para escolher os menos ruins. Isso está contra aquilo que eu falei, de recrutar em massa. Então, você tem 3 vagas, você tem que trazer 300 pessoas para o processo seletivo, para você pegar 100 currículos bons, aí você vai filtrando, vai chegar lá no final, você vai ter 10 caras de alto nível para você escolher os 3 melhores. Esse é o cenário. Boa. Cara, se você não faz em massa, você vai ter que sempre escolher os menos piores. E se você faz isso em massa e o tempo todo, você vai ter sempre gente boa esperando. Isso faz com que você não seja refém de ninguém e que você tenha sempre os melhores prontos para entrar para você. Então, se ele tem 3 vagas, ele contrata só os 3? Ou contrata Eu gosto que contrate mais. Por quê? Se for perfil bom, o vendedor nunca é um custo para a empresa, né? Você tem um modelo de negócio, produto e canais de venda estruturados, quando você traz um bom vendedor, vender é algo que vai impactar seu lucro. Se o seu modelo de negócio não está validado, às vezes vender te dá prejuízo. Isso que o empresário tem que entender também. É verdade. Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Né? Isso é então, verdade. olhar primeiro o modelo de negócio. Caramba, isso que você falou é muita verdade. Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Ou não tem crescimento nenhum. Zero. E tem muita gente falando que você precisa vender. Você não precisa vender mais, você precisa vender certo. Com maior margem. E para isso você precisa tornar a sua empresa mais eficiente. Como é que torna a empresa mais eficiente? Cortando o custo. Olhando para o custo. As pessoas só querem vender. E a eficiência do negócio? Cara, o custo é igual unha. Você tem que cortar sempre. Todo dia. Igual cortar unha. Toda vez, toda semana ali, você tem que dar uma olhada e ir cortando. E tomar muito cuidado. Porque quando você corta um custo que é estratégico, que é aquele custo que traz lucro para a empresa, você pode estar cometendo um erro gigante nas engrenagens do negócio, né? Tem que saber cortar custo, não pode ser qualquer custo, né? Muito bom isso aí. Normalmente é marketing. A pessoa sofre várias vezes com marketing que não deu certo, aí ele corta de vez, não faz marketing. Lima o marketing e tira uma engrenagem do negócio. E aí, nesse caso, você tem que buscar pessoas por indicação que são profissionais que entregam resultado, e aí você vai contratar de novo, porque não pode ficar sem uma coisa que impacta de fato o resultado, e aí não é um custo, é um investimento. É algo que você coloca e volta muito mais. Ter essa visão sempre. Cortar, mas cortar de forma estratégica também. Não é sair cortando de qualquer maneira. Quando o Danny Lippert esteve aqui na mesa, a gente gravou, ele falou ele trouxe um dado muito legal. Ele falou assim, cara, a internet é um ambiente onde... Não, na verdade ele disse assim,
Ele falou, imagina um lugar onde você investe R$1 e volta 8. Aí eu falei, uau. Ele falou, sim, isso é a internet. Uhum. Estatísticas mostram que você investe R$1 e volta 8. E muitos empresários, eles ficaram frustrados por péssimas agências de marketing. Investir 8 e voltar 1. Que atenderam eles, não é verdade? E eles ficaram tão frustrados que não querem mais contratar agência de marketing. Só que o que o empresário tem que entender? O marketing é um serviço feito a 4 mãos. Então, se o empresário ele não entende de marketing, ele não vai saber cobrar, portanto, ele não vai ter resultado. Uhum. Porque uma agência de marketing, ele vai ter, não só ele como cliente, vão ter vários clientes. A estratégia do meu negócio tem que ser montada por mim, junto com o marketing, não pelo marketing e trazida para mim. João Brugnoli disse o seguinte, o Joãozinho, né? Grande João. Sim. Falou, cara, eu sugiro que uma empresa pequena tenha uma pessoa de marketing lá dentro. Vai ficar muito mais barato que uma agência. Uhum. Né? Lembrando que aí também você tem que saber trazer a pessoa certa. Outro dia eu fui em uma empresa que tinha lá uma sala bonita com 3 caras lá de marketing, mas os caras não faziam nada de marketing. Os caras cumpriam essa tabela que eu te falei, alimentavam rede social, faziam um tráfego... 3 postagens por semana. Faziam um tráfego meia boca e era o departamento de marketing dos caras. Pensa num centro de custo de mais ou menos 30 mil por mês que não traz resultado nenhum. Uau. Ele é um dreno uma boca desse de tamanho. dinheiro dentro da empresa. Então, cara, tudo que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? Aquele cara provavelmente colocou ali, por isso que eu falei que se não impacta em resultado você não faz, ele deve ter pensado o seguinte, cara, aí é aquela coisa da insegurança, eu vou preencher meu ego, vou preencher minha segurança, eu botei lá. Eu fiz. Tem um departamento de marketing. Mas o cara não entende, ele não mede desempenho, ele não sabe avaliar sequer as entregas. Por isso que eu falo, você não precisa ser um faz tudo, mas você precisa minimamente entender das áreas para você direcionar as pessoas que vão fazer e acompanhar resultado. As pessoas, quando você delega, que você vai se livrar, entre aspas, do operacional, você vai se distanciar um pouco mais do operacional, você precisa entender o que elas estão fazendo para você entender se está certo ou errado, ou se é um resultado bom ou ruim. Você minimamente não entende das coisas, aí acontece isso. Você põe um setor lá que é um dreno de recursos da energia. E o dinheiro mais importante dentro da empresa é aquele que já está na empresa. Né? As pessoas se preocupam muito em trazer dinheiro novo. Mas o que já está com você é um dinheiro mais importante que o novo até. Como é que é isso? Porque ele já está contigo, cara. Você não perder ele, você não desperdiçar ele, você não instalar um ralo de recursos dentro da sua empresa, como eu estou falando, é fundamental. É muito mais importante, às vezes, que você ficar batendo atrás de trazer cliente novo, com um CAC alto, dependendo do business que o cara tenha. Então, valoriza muito. Não faz... eu ensino os empresários a fazer o seguinte, tem uma linha do tempo aqui, uma linha de processo. Aqui é a sua empresa, isso aqui é o processo da sua empresa todo. Faz caridade com isso aqui que é o lucro. Ou seja, não faz caridade aqui dentro da sua empresa e nos processos dela. Não faz caridade deixando gente medíocre. Aqui é a galinha dos ovos de ouro e ali é o ovo de ouro. Não entrega a galinha. Você quer fazer caridade, lucra muito, arrebenta de lucrar, faz a gestão totalmente profissional da coisa, faz dinheiro, faz prosperidade, tem as melhores pessoas com você, processos estruturados, times performando. Aí depois você tem muito lucro, aí você faz a caridade que você quiser. O que a pessoa faz é o contrário, ela quer fazer caridade dentro. Aí deixa uma pessoa que não é. Sempre que eu chego no lugar, sempre tem algum amigo, algum parente, alguém que está colocado ali porque é gente boa, porque é colega. Porque confia. Aí vai medir desempenho, ou não mede, ou está insatisfeito, não tem coragem de mandar embora. Isso é muito comum. Pega essa, turma. Não contrate pessoas que você não vai ter coragem de demitir. Isso aí. Parente, amigo, conhecido... Tome muito cuidado com essas pessoas. Sim. Porque, primeiro, elas não têm um grau de hierarquia com você. Por te conhecerem há muito tempo, quando vão receber alguma ordem direta, vai fazer assim, pô, mas fulano tá falando assim comigo. Não é verdade? Mistura a relação pessoal com a profissional. Aí mistura a relação sua pessoal com a profissional e ele, para com os outros colaboradores, vai agir de uma forma diferente também, porque ele vai se achar que é um superior aos outros. Porque te conhece, Vini. É seu amigo de 10 anos, é teu primo. Exato. É muito complicado. Eu alinho expectativa com essa galera, sabe como? Eu falo assim, você quer a mesma vaga? Quer? Tem certeza? Tenho. Eu vou te cobrar 10 vezes mais do que qualquer pessoa aqui. Você tá ciente disso? Tô ciente. E eu cobro mesmo, cara. E as pessoas podem fazer, o empresário
dicas práticas aqui para ter lucro é o seguinte: faça um documento. Esse documento precisa ser super elaborado, mas faça um documento de alinhamento de expectativas. Boa. O que eu espero de você e o que você espera da empresa. Vocês dois constroem esse documento junto, no final os dois assinam, põem a data que vocês começaram a parceria. Lá, quando der qualquer divergência, você vai pôr esse papel na mesa. Porque quando você fala, né, de boca, eu costumo dizer que no mundo dos negócios, de boca só beijo, porque o resto tem que estar tudo em papel. Você é o cara do beijo, né, cara? Tem que estar tudo em papel. Então, assim, pega, constrói isso junto com a pessoa, coloca no papel, os dois assinam, põe a data ali. Quando der qualquer divergência lá na frente, em vez de ficar batendo boca... Mas lembra que eu te falei que eu ia te cobrar 10 vezes mais do que se fosse outra pessoa. A pessoa não lembra, não teve nada disso, mas sou seu amigo, não sei o quê. Cara, aqui, ó, o papel do dia 1. Tá aqui, alinhamento de expectativa. O que eu esperava de você, o que você espera de mim. Bate com isso. Vamos ler aqui de novo pra gente poder revisar? E aí a gente, em vez de a gente ficar tentando ter razão, a gente volta no dia 1. Ó, cara, aí você vai mostrar pro cara com o que tá ali, assinado por ele, que não fez, que não tá procedendo certo. Isso é super simples e que muda muita coisa, evita muito problema e, óbvio, a gente tá falando de lucro. E o combinado não sai caro. Exatamente, exatamente. Sem contrato, só com a mãe? Não, amigo, só com Deus. Isso aí. E você tem que ter o documento, porque senão aí você não consegue mostrar o combinado, né? Para mostrar que não sai caro, você tem que ter o combinado. Como que você representa Deus na sua vida e nos seus negócios, Vini? Me fala aí pra gente ir pro nosso encerramento. Para mim, Deus é o primeiro sócio em tudo que eu faço. Tem aquele negócio, né, do Joel, por exemplo, né? Família, trabalho, saúde, família, trabalho. O meu começa com Deus, saúde, família, trabalho. Por quê? Inclusive eu vou nos lugares e as pessoas me perguntam, eu pergunto primeiro, eu posso falar de Deus? Porque se eu não puder falar de Deus, eu nem vou. Porque para mim, tudo que eu vivo, tudo isso de ser um próprio improvável, toda a minha história, o tempo todo eu sou improvável. Se for julgar pelas opiniões, eu sempre fui aquele cara que a professora dizia que não ia conseguir nada, sempre fui o cara que o pai dizia que não ia conseguir nada, eu sempre fui o cara que tá ali nos concursos, não vai conseguir nada, você não tá na sala de cursinho. Eu sempre fui o cara que aí ele tá lá dentro do órgão, diz que ele não vai conseguir nada. Então, assim, eu sou o total improvável. O que pode colocar alguém, fazer alguém mudar tanto de trajetória de onde eu saí para onde eu cheguei hoje, onde eu quero ir muito mais além? Cara, é você entregar o melhor pro dia e você viver intimidade com Deus o tempo todo, seguir o direcionamento dele. Então, se Deus não é meu sócio nos meus projetos, e se eu não posso falar dele nos lugares, eu nem vou. Porque tudo que envolve a minha história envolve Deus. Eu não tenho nada. Então, você falar comigo, Vini, entrega tudo o seu melhor conteúdo, só não fala de Deus. Eu não tenho nada para trazer. Porque tudo que é a minha vida, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que me sustenta, que faz eu conseguir, mesmo sem gostar de estudar, que faz eu conseguir sair do zero, vender um picolé e depois ter 6 empresas em vários países, cara, é isso. É eu fazer o melhor que está ao alcance de mim para eu poder esperar o impossível da parte de Deus. E estar sempre conectado com Ele, desde os momentos, assim, ó, quando eu tô arrebentando, que eu vendi uma empresa. Cara, legal, pessoas validando, parabéns e tal. Mas assim, gratidão a Deus. Senhor é que estava comigo. Pandemia, momento de baixa. Deus que está comigo. Então o tempo todo eu convoco Ele. Eu vou abrir uma empresa hoje. Primeiro sócio que eu coloco é Ele em tudo. Então, cara, eu não tenho o que trazer se não tiver a visão de Deus. E assim, se eu puder dar uma dica prática, que é o que a gente está falando aqui, intimidade com Deus dá lucro, cara. Intimidade com Deus dá lucro. Porque quando você pensa com a mente de Deus, ela é muito mais poderosa que a nossa humana, cara. Tem coisas que eu penso com a minha cabeça, eu falo assim, não vou alcançar. Aí você pega emprestado a mente de Deus e fala assim, cara, e se fosse Deus que estivesse pensando? Cara, para ele isso é fácil. Para ele é o dono de todas as coisas. Se eu me conecto com a mente dele, eu vou ter acesso a todas as coisas. Outra coisa é a visão de Deus como um pai amoroso. Cara, o que um pai amoroso quer para um filho? Que ele fique como um mendigo só ajoelhado pedindo pelo amor de Deus, esperando que algo aconteça, ou quer proporcionar a ele, inclusive nas dificuldades, o melhor caminho para que ele alcance o auge nas coisas e que ele prospere, que ele faça tudo de melhor em termos de resultado. Quando você vê que Deus é um pai amoroso, você cria intimidade com ele, ele é o dono de todas as coisas.
você está conectado a todas as coisas. É só você entender o como. Aí é isso. O como e a intimidade com Deus te leva a qualquer lugar que você imaginar. E sempre pegue emprestada a mente de Deus. Por quê? Porque a dele é muito mais poderosa que a nossa. A dele alcança coisas que a gente nunca ia imaginar que são possíveis. Se falasse pro moleque lá, um moleque magrelo, dentuço que eu era lá, fala assim, cara, você vai casar com a Miss. Mas nunca. Cara, você vai passando, você não gosta de estudar, você vai passando no concurso. O meu pai, quando ele foi me levar no dia da prova, desse concurso que eu passei em primeiro lugar, ele falou comigo assim no carro, cara, você vai perder seu tempo lá por quê? Concurso de uma vaga? Pelo amor de Deus, o concurso é carta marcada, e fez aquele discurso todo. Eu falei, pai, só me leva lá e deixa o resto comigo e com Deus. Eu fiquei com a uma vaga. Eu passei, e com sobra. Mas por quê? Porque eu pensei com a mente de Deus, não com a minha. A minha, na hora ali, ia ser natural, ia ser assim, cara, pô, meu pai duvidando de mim, eu vou acreditar em mim? Ah, já ia desmotivado. Não, aí que eu fui mais ainda, mais animado. Né? Boa, Então, cara. assim, só quando a gente acessa a mente de Deus que a gente é capaz de acreditar em coisas que a nossa nunca ia imaginar e nunca ia acessar. Incrível, incrível, incrível. Pessoal, Fala Que Eu Te Lucro, Marketing e Vendas, segunda temporada. Vinícius Pacheco, irmão. Gratidão, uma honra Que estar aqui honra, com né? você. Espero que a gente tenha levado algo aí para você, para sua vida, para suas empresas e para o lucro, que é o objetivo principal aqui. Já tinha tempo que eu estava me organizando para trazer o Vini aqui, eu já tinha um tempo falado com ele. E eu queria muito ele nessa temporada de marketing e vendas, que eu tenho, né, eu estou muito certo de que esse episódio aqui vai poder possibilitar crescimento para muitos outros empresários, para pequenos, médios, para você que não empreendeu ainda e está precisando daquele empurrãozinho. Assista, reveja o episódio. Tem muita coisa aqui que talvez vai passar batido você assistindo ou ouvindo aí acelerado. Pegue aquele ponto que foi fundamental, aplica no seu negócio, depois compartilha aqui nos nossos comentários. Agradecer o Vini aqui, Obrigado. a gentileza, né, de ter saído da sua rotina, ter vindo aqui para que a gente pudesse gravar, entregar todo esse conteúdo. A gente com esse projeto fica muito feliz. E não esqueça, compartilha o episódio, se inscreve no canal, né? Fica inscrito aí, porque todas as vezes que acontecer algo aqui, e todo sábado a gente sobe um conteúdo novo, um conteúdo grande, mas todos os dias aqui tem esses conteúdos menorzinhos para te dar aqueles inputs ali. E eu acho que é isso, né, Vini? Muito bom, gostei do que a gente fez aqui hoje. E aprenda a vender independente da circunstância. Aprenda a vender independente da circunstância. Se você estiver sendo assaltado de repente, você estiver vendendo, continue vendendo, tá? É sobre isso que o Vini está falando aqui para a gente encerrar no final aqui desse nosso podcast. Então é isso, turma. Maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigado. Eu mesmo. adorei, irmão. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado demais, assim. Foi fantástico, foi incrível. Tudo que você soltou aqui, eu anotei muito. Aqui eu, de fato, estou na cadeira de aluno, aprendendo. Eu também. E é isso. Vinícius Pacheco, Fala Que Eu Te Lucro, Diego do Vale, tamo junto, vamos avançar, porque se você quer mudar o país e você tem uma empresa, só é possível através da sua empresa. Político nenhum vai te ajudar, amigo. Mas através do seu negócio, você muda seu mundo, essas pessoas vão impactando e acontece, tá? Vamos encerrar, né? Forte abraço. Até o próximo episódio do Fala Que Eu Te Lucro. Valeu, turma. Tamo junto. Agora vai pra prática e arrebenta. Muito bom.